Aí, agora sim. Senhoras, senhoritas, sejam bem-vindos à aula especial sobre como gerenciar projetos de IA com métodos ágeis. Fazer uma junção aí de utilizar a agilidade para esse tipo de projeto, que é um dos projetos do tipo de projetos que mais crescem a demanda, né? Basicamente, todas as organizações estão falando em implementação de inteligência artificial. Muitas ainda estão na era ou na época ainda do ChatGPT, mas é um degrau natural começar a pensar em como é que eu implemento inteligência artificial dentro dos meus produtos e serviços, seja para apoiar a minha operação interna, seja para eu colocar no meu produto ou serviço para ter interface com o meu cliente e ter um produto e serviço melhor. Está muito difícil já você encontrar algum tipo de produto ou serviço que não tenha algum tipo de inteligência artificial atrelado. Está difícil a gente começar a encontrar empresas, né, que ainda não se atentaram para a inteligência artificial. Existem alguns degraus nisso e é totalmente compreensível. Começa-se normalmente utilizando algum tipo de IA generativa, mas o segundo passo já é como é que eu implemento a inteligência artificial dentro dos meus produtos, dos meus serviços, né? Seja para economizar dinheiro, seja para ganhar dinheiro. E a ideia dessa aula de hoje é como a gente faz essa gestão desses projetos de inteligência artificial unindo com métodos ágeis. Vocês vão perceber o seguinte, que métodos ágeis se encaixam muito bem para gerenciamento de projetos de IA. É inconcebível fazer a gestão de um projeto de IA de alguma forma que não seja pensando pela ótica de métodos ágeis. E vocês vão entender por quê. Mas, porém, entretanto, todavia, se engana quem acha que é simplesmente seguir o que está nos guias. Nenhum método ágil está preparado para projetos de inteligência artificial. Nenhum. Se você, por exemplo, for rodar um Scrum para fazer um projeto de IA, você cai do cavalo igual o principiante pega um cavalo chucro. Então, a gente tem que entender a dinâmica e os desafios de gerenciar um projeto de IA para aí entender como é que a gente adapta e a gente acrescenta algumas coisas, modifica e acrescenta algumas coisas em cima desses métodos ágeis, tá? E é isso que a gente vai entender um pouquinho aqui, como é que a gente pode fazer essa mixagem aí. Deixa eu fazer um pequeno warm-up para vocês, para setar o ambiente aqui da nossa conversa. E essa aula tende a durar 90 a 120 minutos de bastante conteúdo, tá? Deixa eu setar o warm-up, eu vou ler uma frasezinha aqui, uma opinião, tá? Olha só, isso não é meu, tá? Mas vê aí. Minha jornada com projetos de IA começou há quase 4 anos. Depois de mais de 10 anos gerenciando diversos projetos de TI. Foi então que eu me juntei à equipe de IA como gerente de projetos de IA. E aqui, pessoal, quando eu falo assim, ó, AI Project Leader ou gerente de projetos de IA, eu estou falando de uma habilidade de você gerenciar projetos de IA. Você pode ser um líder de equipe, você pode ser um Scrum Master, pode ser um Agile Coach, pode ser um Agile Master, pode ser um coordenador de equipe, um coordenador de projeto. Nós estamos falando aqui de quem tem a capacidade de liderar esse tipo de projeto independente do cargo. Como eu tenho que dar o nome para alguma coisa, eu acho que Project Leader fica um nome mais genérico possível, mas entenda que esse tipo de projeto ele vai ser executado provavelmente em qualquer tipo de ambiente, e você vai ver pessoas de mais diferentes tipos de intitulação lidando com esse tipo de projeto, tá? Então, essa pessoa aqui está há 4 anos gerenciando projetos de IA, depois de mais de 10 anos gerenciando projetos de software tradicional. A experiência inicial com projetos de IA foi notavelmente desafiadora. As estratégias e metodologias que eu costumava usar em projetos de TI simplesmente não funcionavam. Logo percebi que gerenciar projetos de IA é fundamentalmente diferente do gerenciamento tradicional de software. Aqui, sabe aquele negócio que parece igual, mas só parece e não é? Aí você diz assim, não, mas esse negocinho aqui é só um pouquinho diferente. Esse outro negocinho aqui também é um pouquinho diferente. Mas esse aqui é só um pouquinho diferente. Esse aqui também. Quando você vai juntando esse monte de coisinhas pequenininhas que são diferentes, você olha, putz, isso aqui é diferente. Só que não tem, talvez tenha 1 ou 2 pontos que sejam notavelmente diferentes ou
que sejam bem contrastantes. Só que existem vários outros pequenos pontos que têm suas diferenças e que quando você junta faz toda a diferença. Então eu não estou falando aqui de revolucionar, eu não estou falando aqui de jogar todo o conhecimento que vocês têm fora, pelo contrário, eu estou falando de ajustar esse conhecimento e incrementar esse conhecimento que você já tem de software tradicional para dar conta de fazer gerenciamento de projetos de IA. Agora, se eu não ajustar, se eu não incrementar, se eu não observar isso de outro ponto de vista, eu estou ferrado. Eu vou falhar e falhar forte, tá? Projetos de IA exigem abordagens e conjuntos de habilidades únicos, devido à natureza dinâmica e experimental. Eu vou falar muito disso, dinâmico e experimental. Se você acha que algum dia alguém te falou que projeto de software tradicional é complexo, para quem já estudou teoria da complexidade, o Knev e tudo mais, e você achou que dizer assim, pô, eu estou num ambiente complexo, espera você estar dentro de um projeto de IA. Vai ser um pouquinho mais complexo, mas é divertido, é legal, é bacana, mas aqui realmente talvez a gente entenda que desenvolvimento de software tradicional não é tão complexo quanto a gente achava, ele é mais complicado e previsível do que a gente possa supor. Agora, projeto de IA tem uma complexidade inerente, um dinamismo inerente que a gente vai conversar. Quem falou isso foi a Eva, é uma polaca, é uma gerente de IA com mais de 15 anos de experiência em gerenciamento de projetos, especializada em projetos e iniciativas de IA. Eu quis trazer esse relato simplesmente para dar um tom, para não ser eu falando aqui, mas para colocar outras pessoas que já trabalham com esse tipo de projeto. E vocês vão ver que é unânime esse tipo de opinião para quem já trabalha e gerencia com projetos de IA. Qual que vai ser o nosso caminho aqui? A gente vai entender um pouquinho o que são esses projetos de IA. Eu quero trazer algumas nuances aqui para mostrar diferentes tipos de projetos e por que eles são dinâmicos. Nem todo projeto de IA é igual. É meio doido isso aqui, mas um projeto de desenvolvimento de software pode ser diferente o escopo, mas ele tem muita característica parecida. Tipo, eu vou desenvolver um CRM ou vou desenvolver um módulo de contas a pagar. Muda o escopo, mas o projeto em si, a dinâmica, a pegada, as atividades são quase as mesmas. O projeto de IA não é assim. Se eu for fazer um projeto de visão computacional, é diferente de eu fazer um projeto de detecção de fraude. Que é diferente de eu fazer um projeto de usar um modelo pré-treinado, usando uma arquitetura RAG, por exemplo. Tem diferenças nesse meio desse rolê aí que a gente precisa entender e adaptar sempre. Se o que eu acabei de falar em RAG, modelo pré-treinado, detecção de fraude, isso foi meio que ainda algo que soa meio estranho aos ouvidos, fique tranquilo, a gente vai exatamente falar aqui o que são esses projetos de IA. Depois, os desafios na gestão de projetos de IA, o ciclo de vida de um projeto de IA e como que a gente pode começar a implementar o ágil, né? O modelo ágil, para que ele serve e aonde que a gente precisa adaptar essas coisas aí de agilidade dos modelos de IA. Os 3 estágios de aplicação de IA. Pessoal, estágio 1, tá? O estágio 1 é o que eu falo das organizações. Você aprende a usar ferramentas de IA, tipo o ChatGPT, o Gemini, o Claude, Perplex AI para fazer pesquisa, qualquer outras ferramentas aí, basicamente todas de IA generativa. O Suno para fazer música, tá? Esse é o primeiro passo, eu começo a usar e aí isso já vai me ajudando com as minhas atividades diárias. E imagina esse poder desse estágio 1 como o tamanho dessa bolinha aí. Só que quando a gente começa a avançar e a gente chega no limite do estágio 1 e esse estágio 1 tem um limite, quando a gente chega nesse limite do estágio 1, a gente diz para onde que eu vou. Não dá mais para ficar toda vez tendo que gerar prompt no ChatGPT ou gerar plugin ou ficar pensando em criar script ou conversar, dar todo o contexto e tudo mais. Eu tenho que ter alguma coisa mais automatizada. Eu tenho que ter alguma coisa que me gere mais produtividade. Eu tenho alguma coisa que me ajude a automatizar isso tudo. Aí vem o estágio 2, que é você automatiza o uso das ferramentas de IA. Basicamente, você está usando modelos pré-treinados e estendendo esses modelos pré-treinados. O estágio 2, pessoal, é o estágio onde a gente está falando de agentes de IA. Nós estamos falando de RAG, nós estamos falando de criar outros GPTs. Nós estamos falando de incorporar a IA como sendo uma automação dentro de um produto ou serviço ou alguma atividade que a gente faz internamente, tá? Poucas pessoas dominam esse jogo. E quando eu falo dominar esse jogo, eu não estou falando do jogo técnico. Eu não estou falando aqui para você ter que aprender a codificar e criar isso. Pelo contrário, tá?
Isso aí você vai precisar ter uma visão e provavelmente na terça-feira que vem você vai ter essa visão se você vir para a aula. O que eu estou falando de dominar esse jogo é entender essas características, entender como é que você pode trazer isso para dentro da tua organização e saber liderar esse trabalho todo dentro dela. Isso também vai bater num teto. Isso também vai te dar algum tipo de benefício, mas não todo. Aonde que é o benefício máximo? Quando você vai para o estágio 3, quando você constrói a sua própria IA. E aí a vantagem sustentável de uma organização, de uma pessoa que está usando IA, ela se incorpora aqui no estágio 3. É onde as maiores oportunidades aí estão. Tá? O Wilson está dizendo, sou bancário, penso em tocar projetos de modelo de crédito, modelagem de dados, enriquecimento de algoritmos para aplicabilidade em políticas de crédito, aplicando o melhor modelo para que a perda, inadimplência, seja a menor possível. Perfeito, isso que o Wilson acabou de colocar aí no chat para vocês é algo, é um case, né, de um projeto, é um exemplo de um projeto de IA e normalmente esse case aí ele vai estar envolvido aqui, ó. Esse tipo de aplicação que ele colocou vai estar no estágio 3. Tá? A gente vai conversar mais sobre esses estágios, vocês vão entender um pouco mais sobre isso. Esses 3 estágios, pessoal, de IA, eles se transformam em 3 estratégias de implementação de inteligência artificial. Primeiro estágio 1, então, é usar a IA. Você interage com um modelo ou um sistema de IA existente, através de produtos ou serviços. Né? Você precisa ter um conhecimento baixo em termos de tecnologia de IA, entender IA. Aqui é basicamente interagir com o ChatGPT, interagir com um software que já está pronto. Aqui eu diria que você é o que eu chamo de Power User. Você tem que aprender a usar a inteligência artificial, sacou? Basicamente, aqui a gente está falando de engenharia de prompt. Ter as sacadas e entender como é que você interage com ela. Quando a gente vai para um estágio 2, que é a segunda bolinha maior, isso é incorporar a IA. É integrar um modelo ou sistema dentro do teu produto ou serviço. Aqui você já precisa ter um conhecimento moderado. Aí pode ser integrar uma API do ChatGPT em um sistema de atendimento. Os famosos chatbots, por exemplo, começam a rodar aqui. Ok? Os projetos de RAG, que é um modelo para você melhorar as respostas de um chat GPT da vida, considerando o teu contexto, entram aqui dentro desse estágio 2. Mas aqui no estágio 2, de fato, você ainda não está criando uma inteligência artificial. O máximo que você está fazendo é estendendo alguma coisa que já está treinada. Você vai talvez automatizar e tornar mais fácil a sua vida utilizando componentes prontos. Talvez num exemplo bem simples aqui seja assim, você ao invés de desenvolver componentes de software, você integra componentes de software. Você não cria nenhum componente novo, você simplesmente integra esses componentes. Tá? E o estágio 3 é construir a IA. Construir a IA aqui seja treinar a IA, criar um novo modelo de sistema, para atender uma oportunidade ou um desafio. O que o Wilson colocou aí no chat do sistema bancário se encaixa aqui em construir uma IA. E aqui você já precisa ter um conhecimento mais alto para fazer isso. Tá? O que eu falo é na gestão. Obviamente, todo mundo, toda equipe vai precisar ter esse conhecimento. Desde quem está liderando até a quem está fazendo de fato acontecer. Então aqui a gente está falando de construir um modelo ChatGPT, construir um modelo GPT para alimentar o ChatGPT, construir um modelo de previsão de venda, construir um sistema de detecção de fraude e anomalia, fazer predição de preço, fazer um modelo que detecta um score de inadimplência para emprestar dinheiro para as pessoas certas, fazer uma análise de sentimento para entender o feedback que as pessoas estão passando e por aí vai. Tá? Aonde estão os projetos de IA que a gente vai conversar aqui, pessoal? Aqui, ó, no estágio 2, aqui é um AI. Esse tipo de situação, quando você quer incorporar a IA ou quando você construir uma IA, nestes 2 estágios, você invariavelmente vai precisar construir ou organizar isso dentro de um projeto de IA. Quando eu falo projeto de IA, pode ser que seja alguma coisa contínua, que você queira levar isso como um produto e está tudo bem. Mas é o tipo de conhecimento que você vai precisar ter para organizar isso e colocar isso para rodar. Porque se você pensar em executar, liderar essas estratégias aqui, como você lidera software tradicional, vai dar ruim, tá? Vai dar muito ruim e vocês vão entender o porquê. Basicamente, pessoal, quando a gente olha
o estágio 2 e o estágio 3, a gente tem, eu mapeei 7 padrões de projetos de IA, 7 padrões de aplicação de IA. O que são esses padrões? Eles mais ou menos ajudam a gente a entender as oportunidades que a gente tem dentro da organização de fazer esses projetos, de ter ideias, de dizer, putz, será que eu posso melhorar meu ambiente com isso aqui? Que é basicamente o seguinte, o padrão de padrões e anomalias, esse padrão aqui é para detecção, por exemplo, de fraude, detecção de anomalia. Então é quando eu tenho alguma necessidade de identificar padrões ou anomalias nos meus dados. Hiperpersonalização é o padrão quando eu quero fazer um sistema de recomendação, um sistema de classificação, por exemplo, recomendar um filme, recomendar uma compra. Okay? Um padrão de reconhecimento, e aí aqui a gente está falando de reconhecimento de som e de imagem, por exemplo, um modelo para fazer biometria facial, para fazer reconhecimento de objetos. Okay? Um padrão de conversação e interação humana, e aqui nós estamos falando bastante já de aqui dentro, né, tem muito de IA generativa, então os padrões aqui para você trocar informações de texto para áudio, áudio para texto, enfim, ter essa interação e parecer que a máquina é um humano. Um padrão de análise preditiva e decisões. Aqui entram situações, por exemplo, quando você precisa prever um score de inadimplência, como o Wilson colocou aqui. Pode ser um score ou uma predição de quanto que eu posso emprestar em termos de dinheiro, ou qual vai ser o valor futuro da minha casa, qual vai ser o valor futuro do dólar. Tudo entra aqui em análise preditiva e decisões que me ajudam a tomar isso. Sistemas autônomos aqui é mais para a criação de agentes mesmo autônomos, por exemplo, um carro autônomo. E sistemas orientados a objetivos também tem a ver com criação de carros autônomos, como games, por exemplo, que aí você tem que construir essa inteligência artificial baseada nos objetivos que ela tem que executar. E aí você dá o objetivo e vai reforçando o treinamento para você chegar lá. Deixa eu mostrar só alguns exemplos aqui para vocês. Então, os AI Projects, pessoal, eles podem ter qualquer um desses padrões aqui, qualquer aplicação. E até hoje eu não consegui enxergar mais nenhum padrão, tá? Sempre eu vejo que os projetos de AI eles vão cair dentro de um desses padrões aqui. O que é interessante? É interessante porque isso vai te ajudando já a orientar o trabalho. Por exemplo, se eu identifico que eu tenho uma necessidade de fazer um projeto de reconhecimento, por exemplo, de imagens, esse projeto já tem algumas características pré-determinadas, que me ajudam a entender, reconhecimento imagem, por exemplo. Imagem, eu já sei que eu vou precisar ter pelo menos 1000 imagens de histórico ou de dados de cada classe que eu quero que a máquina treine. Por exemplo, se eu estiver falando de reconhecimento de cachorro e gato, vou precisar de 1000 imagens de cachorro e 1000 imagens de gato. Então eu já tenho essa sacada. Se eu estiver falando de detecção de anomalia, eu já sei que é um treinamento não supervisionado e que eu vou precisar de pelo menos 3 meses de dados. Como que eu sei isso, pessoal? Experiência, estudo, mas essas coisas vão facilitando a nossa vida de entender esses diferentes tipos de projeto e como que a gente lida com eles. Sacaram para que serve isso? Então deixa eu mostrar alguns exemplos para vocês de casos de uso, para vocês entenderem aqui, ó. Hiperpersonalização, casos de uso. Lá a recomendação da Netflix é um exemplo de uma IA de hiperpersonalização. Ofertas personalizadas no Starbucks, quando você compra e vem tua oferta. Às vezes a farmácia também tem isso, né? Você comprou e lá no final ela coloca os produtos em oferta baseado no teu perfil de compra. Isso é um exemplo de uma IA de hiperpersonalização. Personalização em apps de fitness também, né? E quando a gente entende o caso de uso, meio que a gente já consegue entender qual que é o tipo de tecnologia que a gente vai usar. Todos esses casos que eu listei é o machine learning clássico. Tá? Eu não preciso de mais do que isso. Poderia fazer com alguma coisa mais avançada? Sim. Mas aí é meio que matar uma formiga com um canhão. Eu consigo usar isso com machine learning clássico. Deixa eu fazer só um parênteses aqui e perguntar para vocês. Respondem no chat para mim. Quando eu falo de machine learning, deep learning e IA generativa, tá claro para vocês a diferença entre esses carinhas aqui? Só escreva aí no chat sim ou não, só para ter uma temperatura. Sim, tem um não,
Sim. Tá claro? Não? Sim. Vamos lá. Deixa eu pegar mais o sentimento. Não, não, não. Beleza. Então eu vou fazer rapidamente, assim, bem sucinto, uma explicação disso já já, tá? Para vocês. Análise preditiva e suporte à decisão. A gente está falando de previsão de falhas em equipamentos, predição de comportamento de clientes, preços dinâmicos em um e-commerce. O Uber com o seu preço dinâmico é uma análise preditiva. Quanto é que vai custar a corrida baseado em diversos fatores. Demanda, horário, disponibilidade de carros. Vão pensando em possibilidades que vocês podem adotar isso dentro da organização de vocês, né? Interação conversacional e humana. Assistentes virtuais, uma Alexa, uma Siri. Chatbots de atendimento. Tradução automática de idiomas. O Google Translator é um exemplo muito disso. Okay? E aí você já usa muito de IA generativa. Preços dinâmicos, normalmente é um Deep Learning. Basicamente esses três tipos, né? Machine Learning, Deep Learning e IA generativa. Detecção e padrão de anomalias, detecção de fraudes bancárias, monitoramento inteligente de redes de internet, por exemplo, preenchimento automático de formulário, aquele negócio, a pesquisa do Google, né? Você está digitando e já aparece qual é a próxima palavra. Isso é um padrão de pesquisa que é detectado e aí ele já te sugere a próxima palavra baseada na palavra anterior. Um exemplo de IA de reconhecimento, reconhecimento facial, reconhecimento de áudio. Reconhecimento de áudio não é fala, é reconhecer. Se você chega lá em São Francisco, você chega atrás de um carro autônomo. Vocês já viram aquele carro autônomo? Que tem totalmente autônomo em algum momento? Se ele parou, tá? Você chega atrás dele e buzina. Se ele tiver como fazer alguma coisa, ele vai sair da sua frente, pela buzinada. Porque ele reconhece o som da buzina e atua. Ok? Reconhecimento de objetos ou imagens, né? E aí basicamente aqui a gente está falando tudo de Deep Learning. Sistemas orientados a objetivos, otimização de rota de logística, navegação autônoma em robô. Essa otimização de rotas logísticas ela é interessante porque você entra em um aspecto de sofisticação muito grande. Por exemplo, sistemas mais avançados de roteirização de logística evitam rotas cujo caminhão tem que dobrar à esquerda. Na maior parte das vezes é só à direita. Porque quando você dobra à esquerda, tipicamente você tem que parar na pista e esperar o trânsito vir. Esperar. Isso gasta mais pneu, gasta mais combustível e toma mais tempo. Então a rota evita ao máximo que você pegue a esquerda e sempre a direita, que normalmente é mais livre, é mais fluido. E aí você usa a inteligência artificial para traçar essas rotas, né? Sistemas autônomos, carros autônomos, robôs de manufatura autônoma. A gente vai começar a fazer um projeto desse aqui, uma hora eu conto disso para vocês. Tudo muito voltado para o Deep Learning, que é um sistema mais poderoso de inteligência artificial. Como muitos de vocês escreveram aí no chat que tem uma questão ainda que não está claro para vocês o que é essa diferença de tecnologia, deixa eu tentar resumir isso aqui em 3 minutos. Tá? Tecnologias de IA, a questão no eixo vertical aqui, a evolução e o poder da IA, e no eixo horizontal a questão da linha do tempo. Tá? Pessoal, inteligência artificial desde 1950, quem já assistiu aquele filme, como é que é o nome do filme? O Jogo da Imitação, obrigado. O Jogo da Imitação, lá é basicamente onde começou a IA. Se não assistiu o Jogo da Imitação, assista, tá? Então é um campo aí grande da ciência da computação, já há muito tempo a gente tenta trabalhar com isso. Aqui os tempos aí são aproximados e normalmente dizem respeito mais ao boom do que necessariamente ao surgimento da tecnologia, tá? Mas lá nos anos 80, um campo da inteligência artificial surgiu que é o aprendizado de máquina, que é aprender a partir de dados existentes. Isso é o conceito do Machine Learning. Machine Learning, então, é uma subdivisão da inteligência artificial. Tudo que a gente fala de inteligência artificial é válido para o Machine Learning. E aqui eu chamei de Machine Learning clássico na tabelinha anterior. Tá? Basicamente, isso aqui a máquina aprende através de algoritmos clássicos. Esses algoritmos são algoritmos matemáticos e estatísticos. Muitos deles baseados em tentativa e erro, como uma árvore de decisão, por exemplo. Tá? Então é o que a gente chama de Machine Learning clássico. Por volta de 2012, surgiu, não é que surgiu, explodiu e foi possível. Redes neurais já existem há mais tempo, tá? Mas em 2012, um grupo de Stanford, de 3 pesquisadores, conseguiram aumentar o processamento do computador através do uso de GPUs.
GPUs até então eram feitos pela NVIDIA, só que eram feitos só para processamento de imagem. Não era um processador de dados efetivamente. Esses pesquisadores de Stanford conseguiram isolar, isolaram as GPUs e transformaram isso num processador, aumentando em muito a capacidade de processamento. A partir daí, pessoal, surgiu então, ou foi possível a utilização do Deep Learning. O que difere o Machine Learning do Deep Learning? Deep Learning, a máquina aprende através de uma rede neural, que são arquiteturas que simulam os neurônios que a gente tem na mente, os neurônios humanos. E aí ele faz com camada de entrada, camada oculta, cada camada tem uma responsabilidade. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque esse não é o objetivo, tá? Mas entenda que Deep Learning, ele basicamente, ele aumentou muito a capacidade de uma máquina aprender. Talvez se o Machine Learning fosse fosse capacidade 5, o Deep Learning é capacidade 25, algo nesse nível. E obviamente exige muito mais de capacidade de processamento, muito mais tempo, muito mais dados, ele é mais pesado também, ele é mais poderoso, mas ele é mais pesado. Então normalmente quando a gente faz um projeto de IA, a gente começa primeiro tentando resolver com Machine Learning, e se a gente não conseguir, a gente vai para o Deep Learning, para não resolver problemas simples com coisas pesadas, tá? E por último, deu o desemboque tudo isso, e a gente está falando muito disso hoje, porque em 2022 foi lançado o ChatGPT, né? O ChatGPT é um exemplo de IA generativa. Qual é a diferença do Deep Learning e da IA generativa? É que Deep Learning, ou ele vai fazer uma classificação ou vai fazer uma regressão. Do tipo, ou ele vai classificar um e-mail em spam ou não spam, ou vai classificar uma imagem, ou vai dar uma predição de valor. Tipo, teu score é tal, o preço é tal, faz por aqui. A IA generativa não. A IA generativa é um tipo de Deep Learning que gera conteúdo. Essa é a grande diferença entre Deep Learning e IA generativa. Então ele trouxe novas estruturas baseadas em Deep Learning que permitem geração de novos conteúdos. Ok? E em cima dessa IA generativa, nós temos aí ChatGPT, nós temos o Midjourney, nós temos o Suno, vários tipos de IA generativas que criam texto, imagem, áudio, vídeo e por aí vai, que consomem ali por debaixo dos panos arquiteturas, redes neurais de Deep Learning. Okay? Você pode ter projetos de IA que consomem uma dessas tecnologias ou todas essas tecnologias juntas dentro do mesmo projeto, dependendo da aplicação que você vai fazer. Abordagens para desenvolvimento dessas aplicações de IA. Aqui é muito interessante. Tá? A gente entender o seguinte. Pessoal, quando você vai fazer um projeto de IA, você tem algumas opções de trabalhar com essas tecnologias aqui. Ó. Você pode fazer um projeto de IA cujo o teu projeto ele vai desenvolver e treinar um modelo a partir do zero. Training from scratch. Ou seja, você vai criar um modelo a partir do zero, usando apenas algoritmos. Ok? Não existe um modelo. Uma outra pergunta, está claro para vocês o que é modelo e o que é algoritmo de IA? Às vezes a gente usa isso de uma forma intercambiável, mas são coisas diferentes, tá? Algoritmo e modelo. O algoritmo, pessoal, é como se fosse o código-fonte. É aqui que está a inteligência do aprendizado. Tá? Basicamente, como é que funciona isso? Você coloca os dados, esses dados são processados por um algoritmo. Esse algoritmo aqui, ele pode ser um algoritmo de machine learning, ele pode ser um algoritmo de deep learning, e ele pode ser basicamente isso, machine learning de deep learning, pode ser até que tenha aqui alguma coisa de IA generativa aqui, no sentido de ser arquitetura, tá? Então esses dados são processados por esse algoritmo, são treinados, tá? Esse treinamento aqui, ele pode ser um treinamento supervisionado ou um treinamento não supervisionado, ainda pode ser também um treinamento por reforço, basicamente são esses três tipos de treinamento que a gente faz, que é formas de você compilar esses dados junto com esses algoritmos. Isso aqui é o processo de treinamento, tá? Esse processo de treinamento, ele vai cuspir o que a gente chama de modelo de IA. Okay? Por exemplo, o ChatGPT é um modelo de IA, não é um algoritmo.
Para formar o ChatGPT, você tem alguns algoritmos. Por exemplo, um bastante conhecido, o Transformer, que é a arquitetura. Tá? O Transformer é a arquitetura que permitiu a gente ter hoje o ChatGPT do jeito que a gente conhece. A partir desse modelo, é o que a gente chama, é o que a gente fala, que acontece aqui de inferência. Inferência. A inferência é o uso. Então você vai mandar um novo dado para este modelo e este modelo vai gerar um output, vai gerar uma saída para você, uma predição. Se esse modelo for modelo de predição de custo, por exemplo, vai gerar um custo aqui. Se ele for um modelo de classificação de e-mail para spam ou não spam, o output dele vai ser, esse e-mail que você acabou de me mandar é um spam ou não é, e assim por diante. Quando eu estou falando de um projeto de IA, basicamente tem duas grandes formas que você executa ele. A primeira forma é dizer assim, ó, eu vou criar do zero, beleza? Eu vou criar do zero. É basicamente o nível 3 lá que a gente estava conversando da estratégia. O zero, eu uso tudo isso aqui, ó. Eu vou pegar os dados novos, eu vou selecionar o algoritmo, vou treinar esse algoritmo. Se eu for fazer detecção de fraude, eu vou pegar um isolation forest para fazer isso. Se eu estiver falando talvez de hiperparametrização ou algo nesse sentido, eu vou usar um caminhos para fazer uma classificação de clientes. São algoritmos e a partir daí eu gero um modelo que eu vou usar um modelo. Tá? Isso é o que a gente fala de desenvolver ou treinar uma IA a partir do zero. Agora, porém, entretanto, todavia, existe uma outra alternativa para você fazer os seus projetos também, que dependendo do caso de uso, funciona. Que é o quê? É você utilizar um modelo pré-treinado. Ou seja, eu não uso do zero, eu não parto do zero. Eu já uso, eu parto do uso de um modelo pré-treinado e aí eu estendo esse comportamento desse modelo para o que eu preciso. Por exemplo, hoje se você vai fazer um sistema de reconhecimento de imagem, você não precisa começar do zero a treinar um modelo a partir do zero para reconhecimento de imagem. Você pode pegar um modelo, existe um site chamado huggingface.co, se eu não me engano, e tem várias bibliotecas, vários modelos já criados que você pode baixar, e aí você usa a partir dali, e você estende ele. Através de, basicamente, você pode estender através de engenharia de prompt, RAG ou fine tuning. E aí aqui você tem um caminho mais simplificado. Basicamente assim, alguns exemplos disso aqui. Eu vou fazer um chatbot. Portanto, eu não vou criar do zero. Normalmente eu vou usar o ChatGPT ou o GPT, né? não necessariamente o chat, mas o GPT, e vou fazer um RAG para gerar isso para mim. Eu vou precisar fazer uma análise de sentimento para feedback de cliente, para analisar se o feedback está bom ou está ruim nas redes sociais, no Reclame Aqui, no meu site, no meu suporte. Não preciso criar todo um componente do zero para análise de sentimento. O ChatGPT ou o GPT já faz isso. O que eu vou precisar ter é configurar, estender, customizar esse ChatGPT para a minha realidade. Então eu estendo, eu uso modelos pré-treinados dentro dos meus projetos. E é isso que acontece. Ó. Eu adapto um outro tipo de projeto, eu adapto a partir de modelos pré-treinados. Sacaram? E aí você tem essa adaptação, pessoal, ela pode ocorrer através de uma engenharia de prompt, ela pode acontecer através do RAG, que é o Sistema de Recuperação de Informação, que ao invés de eu simplesmente mandar um dado direto para o ChatGPT, o usuário pede alguma informação, eu vou até dentro de uma base de dados minha, própria, dos meus dados, da minha organização, busco o que eu quero lá, o que é interessante, o que tem sentido e contexto com aquilo que ele acabou de perguntar, e mando essas duas coisas para o ChatGPT, e aí o ChatGPT responde contextualizado no meu ambiente. Isso é extremamente útil, pensa assim, você vai implementar um chatbot que é um RH, que vai dar resposta para os funcionários sobre diversas questões sobre políticas de RH. Você conecta o ChatGPT, não precisa criar a partir do zero, já está lá, você usa o ChatGPT, cria uma base de dados intermediária onde você coloca todas as políticas do teu RH,
Pode ser texto, pode ser wiki, pode ser qualquer coisa, de dados estruturados ou não estruturados. E quando o teu funcionário faz uma pergunta, primeiro você vai nessa base intermediária, cata tudo o que faz sentido daquela pergunta e manda isso para o ChatGPT. O ChatGPT vai responder baseado nos seus dados e vai devolver a resposta para o teu funcionário de uma forma, amigável. Tá? Ou seja, você tem um ganho de tempo aqui. Você corta alguns caminhos. Obviamente, esse a partir de modelos pré-treinados normalmente envolve muita IA generativa aqui. Tá? Muitos modelos de IA generativa. E não necessariamente eles vão resolver todos os teus problemas. É muito difícil eu conseguir pegar, por exemplo, um LLM, que é um Large Language Model, que é o GPT ali da vida, para poder colocar, para a gente poder fazer uma detecção de anomalia. Não vai casar, porque uma coisa é geração, outra coisa é problema de regressão, tá? Ou de classificação. Mas para alguns casos isso aí funciona muito bem. E também você pode utilizar o que a gente chama de fine tuning. Fine tuning, você estende a atividade do ChatGPT. Você dá para ele nova, ou do ChatGPT ou qualquer IA generativa, tá? Você estende para ele ganhar novas atividades, novas habilidades. O RAG, você simplesmente dá mais informação, mais contexto. Mas as atividades ele já faz. Tá? O fine tuning é você construir novas habilidades em cima de um modelo já pré-treinado. Tudo isso, pessoal, é objetivo de projetos de IA. Tudo isso roda dentro de projetos de IA. Tudo bem? Está aqui? Então, no final das contas, o que é um AI Project, pessoal? Às vezes as pessoas se referem a gerenciamento de projetos de IA ou AI Project Management como sendo uma ferramenta para ajudar a gerenciar o seu projeto, otimizar o seu trabalho. Se você está pensando em usar a IA para ajudar a fazer as tuas atividades de gerenciamento, então eu sou um Scrum Master que comecei a usar o ChatGPT para me ajudar a fazer algum tipo de análise de dados. Eu sou um gerente de projetos que comecei a usar o Cloud para me dar algum tipo de informação, tá? Para me dar algum tipo de informação. Isso não é um AI Project, na verdade, tá? Isso aí é usar a IA no gerenciamento de projeto. É gerenciamento de projetos com IA, não de IA. Gerenciar projetos para desenvolver softwares baseados em IA, isso sim é um AI Project. Então só cuidado com as nomenclaturas, porque às vezes tudo vira AI Project, AI alguma coisa, mas no fundo, boa parte dos conteúdos que a gente tem hoje é gerenciamento de projetos com inteligência artificial. E aqui o que a gente está tratando é gerenciamento de projetos de IA. Sacou? E tem gente que não faz a menor ideia do que está criando e acaba criando uma misturamba dos dois. Tá? Então surgiu uma certificação agora aí de gerenciamento de projetos AI Driven Project Management. Quando eu fui olhar, eu me mistureba dessas duas coisas. Tá? Não é nem para lá, nem para cá. Você fica no meio termo, perdido entre os dois aí no limbo. Então a gente está falando muito disso aqui, galera. Tá? Beleza? Como é que eu gerencio esse negócio todo que a gente está conversando aí? A Beatriz está dizendo, Kelvin, tudo que eu vejo hoje em dia em termos de chatbot é geralmente muito restrito em termos de perguntas e respostas. Muitas vezes dá raiva, pois são informações que já estão disponíveis no site da empresa. Tem algum motivo para isso? É medo das empresas trazer o conteúdo do ChatGPT? Eu acho que é inabilidade, Beatriz. Muitos não sabem tocar esse projeto, ok? E aí não sabem como levar essas informações. Porque a gente vai falar daqui a pouco, o dado é o grande combustível disso. E às vezes não é nem questão de medo de levar para o ChatGPT, porque isso aí hoje em dia já é coisa do passado, tá? A gente consegue gerenciar muito bem a privacidade, a gente consegue ter bases de dados. Quando eu falo base de dados, eu estou falando conjunto de dados, né? Não uma base, sei lá, de um SQL, por exemplo. Mas os meus dados, eu consigo deixar numa nuvem privada, eu consigo ter acesso, eu consigo fazer com que o ChatGPT não use minhas informações para treinamento dele. Tudo isso hoje em dia já meio que é caso resolvido. Muitas vezes é inabilidade da organização em fazer um bom treinamento, em estender esse treinamento, fazer esse fine tuning, fazer um bom RAG, porque o RAG, normalmente ele é casado com uma engenharia de prompt. Normalmente o RAG ele é casado com uma boa engenharia de prompt para o chat GPT responder da maneira como você quer responder.
Então, boa parte desses chat GPT, desses bots aí da vida, é tudo só para dizer que tem alguma coisa de inteligência artificial, para dizer, eu uso, eu tenho. Mas eu falo nos treinamentos, o Edilene fez o treinamento semana passada, foi semana passada, né? Foi. E eu falei muito sobre isso, né? Sobre chat GPT, bot normalmente é o primeiro projeto que a empresa faz, muito nem avaliando o custo-benefício, mas só para dizer que tem. E normalmente não para de pé. Por uma série de questões que a gente vai discutir daqui a pouquinho isso. RAG, Wilson, é recuperação de dados aumentado. Basicamente isso. Desafios na gestão de projetos de IA. Ó, bate com o que a Beatriz está falando. Porque o caso que a Beatriz colocou aí, pessoal, para mim, é um mau sucesso, tá? É um projeto que falhou. 85% dos projetos de Machine Learning falham. E não estou falando aqui simplesmente de falhar porque a gente não consegue colocar em produção. Às vezes até bota. Mas é essas porcaria que ninguém usa. Muito dessa falha, por que é isso tão alto assim, pessoal? Porque quando você está gerenciando projetos de IA, você precisa ter um conjunto de habilidades diferentes. Já comentei um pouquinho sobre isso. Os processos também, cada caso de uso pode ser desenvolvido de uma maneira diferente. E por isso que eu desenvolvi os 7 padrões. Faz sentido? Porque cada padrão daquilo pode me mostrar um caminho diferente para executar. Eu vou mostrar um caminho base para vocês, um processo base. Só que as atividades que você faz dentro de cada um dessas etapas pode variar. Por exemplo, no momento de desenvolver uma IA, tem uma etapa que eu chamo de desenvolvimento do modelo. Esse desenvolvimento do modelo, se for, por exemplo, aqui, ó, um treinamento a partir do zero, então aqui eu vou ter uma série de atividades que eu tenho que fazer. Escolher o algoritmo, selecionar o algoritmo, separar os conjuntos de dados em treinamento, teste, validação, configurar as épocas, fazer hiperparametrização. Tem um monte de atividades que são feitas ali pelo cientista de dados. Se eu estou falando que é um RAG, é muito mais desenvolver a arquitetura do que necessariamente treinar algo. Eu simplesmente vou construir uma base de dados ou determinar onde que é a base onde tem meus dados. Se for texto, eu vou ter que fazer o que a gente chama de embedding do texto, que é transformar ele em vetor, para depois mandar para o ChatGPT, reverter, ou seja, é um pouco mais programação e menos treinamento. Se a gente está falando a partir de desenvolver do zero, é um pouco mais de treinamento e menos de desenvolvimento normal. Então, essas coisas vão mudando. A próprio manejo com os dados, né? Se for um projeto de visão computacional, a maneira como eu vou rotular os dados para um aprendizado supervisionado muda também. Então, tem várias características aí que vão mudando. Tá? Então, cada projeto ele vai ter sua própria história, o que traz imprevisibilidade, variabilidade e incerteza. Se você for lidar com um projeto de IA, você tem que estar disposto a esses 3 aspectos aqui. Aliás, não só vocês, mas quem contrata, quem compra. Se você acha difícil dar estimativa para um projeto tradicional, de software tradicional, aqui é um pouquinho mais difícil, eu diria para vocês. Não é impossível, mas é um pouquinho mais difícil. Vocês vão entender isso porque daqui a pouco. E ferramentas. Existem centenas de ferramentas de AI, código aberto e proprietários. Cada um pode ter limitações e custos ocultos. Ou seja, não tem uma garantia de sucesso. Você só vai ter um projeto de IA de sucesso quando você souber trabalhar com esses 3 pontos. Quando você tiver as habilidades, os processos e as ferramentas no lugar certo. Agora, olha isso aqui, pessoas. Quando a gente está falando de desenvolvimento de IA, de inteligência artificial, pode parecer que isso é igual ao desenvolvimento de software. Isso aqui, ó, é o pensamento comum. Eu tenho desenvolvimento de software e agora eu vou desenvolver um modelo de IA. Logo, o desenvolvimento de IA está dentro do desenvolvimento de software. Isso é um senso comum. Okay? Mas o que é na realidade? Na realidade é isso aqui. Ó. Tem uma intersecção entre essas duas coisas? Tem, mas são 2 bichinhos diferentes. São 2 coisas que a gente precisa lidar e ter ferramentas diferentes. Então já começa por aqui. Essa talvez é uma das lições para vocês levarem para dentro das organizações. Tá? Por que tem essa diferença, pessoal? Primeiro, algoritmos tradicionais, que é a engenharia de software tradicional, ele é feito a partir de instruções. Eu peço para o usuário, ele me diz qual é a regra, eu implemento a regra e está pronto. A validação funciona de acordo com o que o usuário disse que é para fazer? Regra de negócio, eu implemento. Ele é determinístico, ok? Então, eu digo para a máquina o que ela é para fazer. Obviamente, esse tipo de algoritmo tem limitações,
Como é que eu vou ensinar uma máquina, através de um algoritmo, ler uma imagem, um texto, né? Já o Machine Learning, ele é diferente, pessoal. Eu não dou regras para o Machine Learning. Machine Learning não tem regra de negócio, não tem regra de funcionamento. O Machine Learning, as regras são aprendidas pela máquina a partir dos dados que eu forneço para ela. Tudo que roda de IA hoje é aprendizado a partir dos conjuntos de dados que eu passei para a máquina. Então, ela aprende as regras, eu não dou as regras. Eu dou para ela os dados e o algoritmo que eu vou usar. E isso, pessoal, então, transforma esse tipo de projeto em um projeto muito de dados. É menos regra e muitos dados. Okay? E o resultado desse aprendizado é uma imitação do pensamento humano. Então, meio que assim, como é que eu valido um algoritmo? Como é que eu valido uma inteligência artificial? A partir do momento que eu começo a dar inputs para ela e eu prevejo que a saída dela é similar à saída de um humano. Porque se não for similar, ela não aprendeu o suficiente. Eu quero, naturalmente, que ela seja melhor, inclusive. Mas é essa linha de raciocínio. Então, como é que eu testo, né? Como é que eu sei isso? A partir do momento que ela gera vou fazer um software de análise de crédito, por exemplo. Ela tem que imitar o meu analista de crédito. E ela tem que ser tão boa quanto, pelo menos, o meu analista para que ela esteja num ponto de ser utilizado. Como é que eu vejo isso? Observando o resultado e testando o resultado. Não é através de regras. Eu não controlo as regras que ela aprendeu. Eu controlo dados, eu controlo o algoritmo, mas não as regras. Então aqui traz aquela questão da imprevisibilidade. É igual eu estou ensinando aqui coisas para vocês. Eu não controlo o que vocês aprenderam. Eu consigo controlar o conteúdo, consigo controlar o tempo, consigo controlar a forma como eu vou explicar, mas não o aprendizado de vocês. Como é que eu saberia o que vocês aprenderam? Fazendo pergunta, vendo vocês fazerem no dia a dia, de repente fazendo uma prova. E aí, se vocês não aprenderam o suficiente, eu tenho que reforçar o treinamento. Inteligência artificial é o mesmo lance. Então, IA, meus amiguinhos, não é um projeto de código, é um projeto de dados. Então, por isso aí já muda um pouquinho mais a relação, né? Aqui, ó, olha só, sistemas probabilísticos e determinísticos. Me ajudem aqui e eu gostaria que vocês respondessem no chat a pergunta que eu vou fazer daqui a pouquinho, tá? Sistema determinístico. Os passos acontecem em um fluxo confiável, os dados são apresentados de maneira previsível, os resultados são bem definidos com respostas específicas e os sistemas são instruídos sobre o que fazer. Agora, olha o que é o probabilístico. Os passos podem acontecer de várias maneiras diferentes, nem sempre previsíveis com antecedência. Os dados não são apresentados de maneira previsível e pode variar significativamente de uma instância, de um uso para o outro. Os resultados são fornecidos como intervalos de probabilidade. Os sistemas devem aprender o que fazer. Pessoal, o que se parece com engenharia de software tradicional? Com desenvolvimento de software tradicional, determinístico ou probabilístico? Responda aí para mim no chat, faz favor. Vamos lá, botem aí, pessoal, responda aí para mim. Determinístico. Mais quem? Alguém acha alguma coisa diferente? Botem aí, escrevam aí, escrevam aí. Quero vocês escreverem. Determinístico, certo? Sistema probabilístico é o que, então? Tá com cara de quê, pelo que a gente conversou até agora? IA. Exatamente, Eloar, João. Então, IA é sistema probabilístico. A resposta da IA tem essas características aqui. Por isso que quando você faz a mesma pergunta para o ChatGPT, ele dá respostas diferentes. Nunca é uma resposta igual. Não é porque ele sabe que você perguntou 2 vezes e vai mudar a resposta. É porque ele é probabilístico. Você nunca sabe exatamente qual é a resposta que vai ser gerada. Então, sistemas de IA são probabilísticos. Essa é outra diferença. Então, para você gerenciar, você tem que entender que o resultado ele vai ser probabilístico. Isso significa já uma coisa, pessoal. O que isso impacta? Vamos só conversar 2 minutinhos sobre isso aqui para vocês poderem falar. O que vocês acham que isso impacta, assim, no processo de gestão de um projeto desse? Entendendo agora o que é um sistema determinístico, que em engenharia de software tradicional é determinístico, e um sistema de IA é probabilístico. O que vocês acham que é o principal impacto num projeto de IA, baseado nisso? Impacta planejamento, escopo e prazo, não se consegue prever o resultado de teste, gerenciamento, dados, resultado. Isso, por exemplo, faz com que você possa ter executado todo o teu projeto e quando você viu o resultado, vou fazer diferente, esquece essa parte que eu falei porque não é legal. Não é que não é legal, não está 100% certo. Imagina que você tem um conjunto de atividades para fazer esse treinamento, tá?
A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então você tem um conjunto aqui de atividades para fazer dentro desse projeto. Você pega a atividade A, B, a C, a D. Você pega e faz todas essas atividades aqui. Tudo está parecendo bonitinho, lindinho, legalzinho, tá? Chegou nessa última etapa aqui, você diz assim, o resultado probabilístico que esse modelo está gerando não é bom o suficiente. O que eu vou ter que fazer? Pega esse negócio aqui que estava lá o 99% pronto, que você achava que estava 99% pronto, e volta para cá para o A e faz de novo. Desenvolvimento de software não acontece isso. O tradicional. Desenvolvimento de software, ele é muito mais move forward, é muito mais para frente. Você pega um requisito, você sabe quais são as regras de negócio, você analisa, codifica, testa e entrega. Pode ter algum problema, algum erro, alguma coisa que foi cometida? Pode, mas é erro mesmo, né? Ou falta de entendimento. A IA não, a IA você pode ter trabalhado tudo bonitinho, só que chegou aqui, não deu o resultado desejado. Não deu o resultado desejado por quê, Kelvin? Por diversos motivos. Pode ser que você escolheu, ou o cientista de dados escolheu o algoritmo incorreto. Não é o melhor algoritmo. Ou os dados que você utilizou não eram os melhores dados. Tem como saber antes do modelo estar criado? Não, não tem. Eu tenho indícios, mas eu não tenho certeza, eu não tenho esse controle 100%. Então aquilo que estava 99% pronto, não está mais. Então você precisa ter mecanismos diferentes de execução. Aquele lance de vou criar uma história de usuário, ou usar o método Kanban e passando por etapa, e aí controlar variabilidade, distribuição, tempo de ciclo, cycle time, não vai rolar. Você consegue fazer isso no nível mais acima. Mas na gestão, daqui a pouco vocês vão entender um pouco mais, mas eu digo, não vai rolar. O lance de time box fechado no Scrum, não vai fechar. Tá? Até porque, digamos que a etapa B é uma etapa de preparação de dados. Preparação de dados é o momento onde a gente, de fato, organiza os dados para poder fazer o treinamento. Faz uma limpeza, organização, rotula se for um aprendizado supervisionado. Essa preparação de dados, em alguns cenários, principalmente quando você está treinando a partir do zero, é responsável por 70% do tempo de um projeto de IA. E isso aqui pode demorar, dependendo da situação, semanas, só fazendo essa atividade. E eu não tenho muitas vezes como quebrar isso em escopos menores, entende? Então aquele lance de vou usar o Scrum e a cada 30 dias, no máximo, eu vou entregar um incremento de software potencialmente liberável. Essa regra para cá não funciona. Você cai do cavalo e você não consegue fazer esse negócio acontecer. Então a gente tem que fazer algumas adaptações para fazer isso acontecer de uma maneira melhor. Tá? Diferentes ciclos de vida são aplicáveis. Então se a gente está falando de um desenvolvimento de software tradicional, basicamente, né? Uma etapa lá de descoberta, desenho, desenvolvimento, testes, liberação e manutenção evolutiva. Quando a gente está falando de alguma coisa de IA, nós estamos falando que algo literalmente se comunica com tudo. Onde você tem uma definição do problema, uma aquisição e preparação de dados que pode voltar para a definição de problema. O fine tuning ou desenvolvimento desse modelo altamente interativo, com vários ciclos dentro dessa mesma etapa. Então, às vezes, você tem que fazer vários ciclos, não um ciclo só. Entenda que quando eu estou falando do ciclo, é como se você pegasse assim, ó, o mesmo requisito, a mesma história de usuário e desenvolvesse ela várias vezes. Para desenvolvimento de software tradicional, isso não faz sentido, certo? Seria dizer, retrabalho. Para IA é isso que acontece. Para IA é isso que acontece. O aprendizado da máquina ela não acontece de uma única vez. O aprendizado de máquina ele é cíclico, são por iterações. É igual a gente aprende. Quem está vindo aqui na primeira aula vai entender boa parte do que eu falei, mas talvez outras não, e talvez não com a mesma profundidade de quem está vindo a terceira, a quarta e a quinta. Embora tenha coisas que eu esteja falando aqui, que eu falei na primeira aula, na segunda aula, na terceira aula, quarta aula, essa é a quinta aula que eu estou falando sobre o projeto de IA. Só que talvez hoje esteja caindo algumas fichas para pessoas que já vieram na primeira, segunda, terceira, quarta, que lá na segunda e na primeira não aconteceram, não caíram. Por quê? Porque às vezes eu mudei a minha forma de ensinar, mudei um slide, mudei um exemplo, a pessoa colocou mais um tijolinho no aprendizado dela, máquina é a mesma coisa, tá? Então você tem que fazer muitas vezes várias iterações, testes, modelos, várias iterações também, muito iterativo. Para daí fazer a liberação, mas no momento da liberação você pode voltar. Então isso tudo aqui que acontece é muito mais cíclico, não é
Se você parar, quem aí é do método Kanban, que está pensando, não, eu vou organizar meu projeto, então, num fluxo contínuo, da esquerda para a direita, que vai fluir da esquerda para a direita, que vai ter as etapas, daí eu vou botar os requisitos e vai executar, e aí eu vou gerenciar lead time, cycle time. No way. Você vai conseguir isso num determinado nível de granularidade? Vai. Mas isso vai variar tanto e vai ser tão grande que na prática, para gerenciar, não vai funcionar. Fábio está perguntando, Kelvin, o método cascata seria um pouco mais aderente aos projetos de IA ou também não se aplicaria? Esse certamente não se aplica, porque é muito dinâmico isso aqui. Pensar que eu vou fazer um planejamento, vou primeiro fazer a análise, daí eu vou fazer a preparação de dados, daí eu vou... Não. A coisa é mais experimental, pessoal. A coisa é mais dinâmica. A coisa quebra muito mais as regras daquilo que a gente entende como sendo um desenvolvimento de software tradicional. Entendam que projetos de IA começam e terminam com experimentação. É experimentação intensiva. Se parece muito com pesquisa e desenvolvimento. Eu estou pesquisando e desenvolvendo coisas novas. Não é só desenvolvimento. Tem pesquisa aqui. Tem que ser muito mais experimental. Olha só. Deixa eu tentar trazer essa visão um pouco mais pragmática para vocês. Modelos de IA aprendem a imitar o pensamento humano ao dar sentido nos dados. Ele aprende os dados, as regras a partir de dados. Já falamos sobre isso, certo? Como resultado, a qualidade da saída, o que ele gera, do que o modelo gera, pode variar drasticamente de modelo para modelo e de abordagem para abordagem na mesma tarefa. Por que isso pode variar? Porque para desenvolver uma solução de alta qualidade é necessário experimentar diferentes ferramentas, técnicas e modelos para encontrar o mais adequado. Pessoal, se você usa, tem vários algoritmos ou vários modelos que vão chegar no mesmo resultado, ou que são para o mesmo objetivo. Por exemplo, eu vou lá e faço uma pergunta para o ChatGPT e eu vou lá e faço uma pergunta para o Claude. Eles vão me dar respostas diferentes, mas o objetivo final deles é o mesmo. Eu posso usar um algoritmo A ou um algoritmo B para fazer detecção de anomalia. Tem mais de uma forma de fazer a mesma coisa. E eu preciso avaliar e testar cada uma dessas formas para observar o resultado final. É diferente de software que, por exemplo, eu preciso fazer uma impressão de PDF, transformar um relatório em PDF. Achei uma biblioteca, funcionou, eu não preciso procurar duas. Toca pau naquela. É determinístico. Funcionou, funcionou, gerou o PDF. Aqui não. Achei um algoritmo para classificar a imagem. Talvez eu tenha que testar mais um, mais dois, porque quando eu mudo o algoritmo, ele muda a forma de aprender. Fez sentido isso para vocês? Então, se ele muda a forma de aprender, ele muda o resultado. E às vezes eu preciso testar em mais de uma forma de fazer aquela mesma coisa. Então é muita experimentação que a gente tem aqui dentro. Os projetos de IA, pessoal, são fortemente dependentes de dados, tá? Mostrei aqui, mas vamos lá. Foi tão rapidinho. Pessoal, qual é a pergunta que vocês acham que um cientista de dados... Qual é a primeira pergunta que um cientista de dados faz, ou alguma pessoa que já sabe lidar com projetos de IA, quando chega um cliente para ele e fala, eu quero fazer um projeto de IA XPTO. Qual é a primeira pergunta que é feita? Custo e prazo. Por quê? O Flávio está dizendo, como estão seus dados? Opa, quanto custa? Onde se deseja chegar? Quais os dados serão disponibilizados? Normalmente, o cientista de dados, ele vai fazer isso aqui. Ó. Você tem os dados necessários para o projeto? Porque sem isso aqui não faz. Por quê? Se as regras são geradas a partir dos dados, e eu não tenho dados, como é que ele aprende? Então, essa é a frase, eu brinco, né? Que essa é a pergunta de um profissional de IA quando alguém chega a abordar com ele com alguma ideia de fazer alguma inteligência artificial. Você tem os dados? Você tem dados suficientes? Aonde estão os teus dados? Né? Às vezes o chatbot, que a Beatriz comentou lá no início, pessoal, é uma ânsia de ter, mas se eu perguntar, você tem os dados necessários para fazer isso? Ah, não, a gente tem a política escrita. Tá bom, mas você tem conversas do WhatsApp de atendimento? Você tem registros do teu suporte com perguntas e respostas? Tem uma base de conhecimento? Você tem uma FAQ? Você tem, enfim, vídeos de treinamento, onde as pessoas explicam? Putz, não tem. Entendeu? Vamos ver aqui o que dá para fazer. Daí cria meia dúzia de documento, coloca lá para IA e acha que isso vai funcionar. Não vai funcionar. Vai ficar esse chatbot burrinho. Então, assim, ó, a IA, pessoal, é o combustível. E tem uma máxima que diz garbage in, garbage out. Lixo para dentro, lixo para fora. Não importa o tão bom que seja o teu modelo ou o teu algoritmo. Se teus dados forem lixo, o teu resultado vai ser lixo. O que comanda aqui é lixo.
Aquilo que eu comentei, um projeto, dependendo do tipo de projeto, se for treinamento a partir do zero, se for usando um pré-treinamento, esse número diminui um pouco, tá? Mas a partir do zero, 70% do tempo é lidando com dados, não é com outra coisa. Tá? Então os dados estão na frente e no centro do desenvolvimento de IA. Já na engenharia tradicional, depende principalmente da lógica incorporada no código. Dados eu até uso, mas não é o meu insumo. Meu insumo são as regras. Aqui não, aqui os dados são o meu insumo. Fala, Matheus. Tiago, a minha pergunta é procurando entender assim o impacto, a dimensão do impacto de projetos usando IA. Porque quando você trouxe essa questão de dados, e eu já trabalho há anos em gerenciamento de software, mas o tradicional ainda, eles usando o Scrum. A diferença que eu quero entender é o seguinte: hoje nós temos papéis como o BA, o analista de negócios, que é o cara que faz a interface entre o business e o time da arquitetura, transforma ali a visão do business, e é bem esse ponto que eu quero pegar. Pega a visão do business, transforma aquilo num requisito que o time de engenharia vai entender, vai codificar e vai gerar alguma coisa. Pelo rumo da sua aula, eu entendo que a mudança ela vai chegar até o business também. Porque assim, vai ser uma coisa muito mais orientada a dados. Talvez nem tanto a visão. Você não vai criar assim um projeto visando explorar uma lógica no mercado ou algo assim. Faz sentido esse meu raciocínio, meu entendimento, essa questão assim, que talvez essa mudança do IA não seja só na parte da engenharia, na TI ali, o pessoal que é o desenvolvedor, o testador, Muda a equipe. o master. Muda tudo, vai mudar desde a engenharia, o papel do BA talvez também se transforme, e até a relação É que daí a gente... sim, é que a gente muda alguns papéis aí, né? Então, o que é uma estrutura típica de um projeto um pouquinho maior? Se for menor, a gente vai agrupando esses papéis, tá? Mas estrutura típica, e eu vou falar porque eu não tenho aqui no slide, mas estrutura típica é você ter um data owner que conhece os dados, então não é um BA, é um data owner que você coloca aí. Você pode ter um AI Product Manager se for um produto para pensar na estrutura do produto, visão e tudo mais. Você tem um engenheiro de dados para cuidar dos pipelines, preparação, rotulagem, limpeza dos dados. Você tem um cientista de dados para fazer a seleção das features, das características, escolha de algoritmo e o treinamento efetivamente. Você tem um engenheiro de IA, quando você precisa integrar isso, por exemplo, um RAG, ou mesmo fazer essa integração desses modelos em outros tipos de software. E se você for grande, o teu modelo precisar de muita escala, você vai precisar ter um Machine Learning Engineer, um engenheiro de Machine Learning para fazer escala, como se fosse um DevOps da vida, algo nesse sentido, responsável por tirar isso de dentro de casa e levar para o mundo real. E um gerente de projeto, um líder, né? Não necessariamente um gerente de projeto, mas um líder de projetos, para conduzir essa bagaça toda aí e se ferrar com... Não, mentira, é legal pra caramba, tá? Fica tranquilo, é legal. E ter bastante prazer com essa dinâmica toda que vocês estão conversando aqui, porque de tédio você não vai morrer, e é muito legal. Diga-se de passagem, tá? Quando você começa a ver o resultado, é muito legal. Tem uma série de coisas para você cuidar, mas assim, é diferente de gerenciar um projeto de software, que é uma coisa tanto quanto mais assim... previsível. Vocês podem achar que não, mas é mais previsível, tá? Sim, nem seja no curto prazo, acaba sendo previsível. E você consegue adaptar as mudanças dentro do contexto. Mas como você disse ali, há minutos atrás, a questão de você pode fazer a mesma pergunta para o ChatGPT e dar duas respostas diferentes, isso eu acho que é muito disruptivo e até a indústria mesmo conseguir incorporar isso, assimilar. Mas eu explico sempre, pessoal, isso é muito simples de você explicar para as pessoas, tá? Se você me fizer a mesma pergunta nessa aula, a minha resposta vai ser X. Se você fizer essa pergunta numa próxima aula, que eu vou estar no outro dia, no outro contexto, numa outra animação, a minha resposta vai ser diferente. O conteúdo em si pode ser o mesmo, mas minha resposta nunca vai ser igual. Porque eu não sou uma máquina determinística, eu sou uma máquina probabilística. Sacaram? A mesma coisa, pessoal. Ficou na dúvida? Recorre ao teu cérebro, tá? Já está falhando tudo isso. Recorre ao teu cérebro, a maneira como o humano pensa, porque você vai encontrar as respostas ali. Essa dica, ela é fenomenal, tá? Ela vai te sair
de muita enrascada. Ela pode ser simples, talvez para quem não está envolvido aí nos projetos, vai dizer, coisinha boba, mas quem já está, usa, porque vai dar muito bom. Diariamente, sabe bem, né? Exatamente isso. Tá? Legal, valeu. Falou. Fala, Márcia. Márcia Rangel, desculpa. A gente quer dizer que os novos projetos vão ser baseados nessa necessidade que a própria IA vai poder buscar. Ou vai poder trazer como sugestões de novos projetos e não necessariamente uma demanda do negócio, por exemplo. Isso. A ciência de dados, pessoal, por exemplo, esquece inteligência artificial, tá? Porque assim, ó, uma coisa que tem que também separar bastante, e vocês têm que ir assimilando isso, que a ciência de dados é um campo de estudo, a inteligência artificial é outra. Você tem aqui ciência de dados e você tem a inteligência artificial aqui. Em algum momento essas coisas vão se cruzar. Mas eu posso ter um cientista de dados trabalhando só fazendo descoberta a partir de dados. Exploratório. Qual é a diferença de um analista de dados para um cientista de dados? O analista de dados tem um objetivo claro. Vai lá e analisa para mim a correlação entre faturamento e despesa operacional líquida. Ele vai lá e faz essa análise, monta um BI, um cubo, o raio que os parta. Cientista de dados, ele parte do seguinte, ele tem um objetivo, não uma pergunta. Preciso descobrir melhor sobre a classificação dos meus clientes. Eu não sei o que eu vou encontrar, é exploratório. Os dados vão me contar a história. Muitas vezes, o que a gente tem dentro da Nexa One aqui, pessoal? Quando eu começo a fazer um projeto de inteligência artificial que tem dados estruturados ali, que é alguma coisa sobre predição de venda ou consumidor, análise de consumidor, a gente coloca uma etapazinha antes de falar de inteligência artificial, que é um pouco da ciência de dados, de descoberta dos dados, para extrair insights para a área de negócio, para, a partir desses insights, a gente entender o que faz mais sentido a gente automatizar através de uma inteligência artificial. Inteligência artificial é automatização. Eu não vou automatizar tudo. Então eu tenho que descobrir. Às vezes essa descoberta pode vir a partir dos dados e não uma necessidade que um usuário vem e me fala. Eu quero isso, quero aquilo. Tá? Isso é mais difícil para o usuário final porque ele nem sabe o que dá para fazer. Tá? É difícil até para a gente entender às vezes o que a IA pode ou não pode fazer. Imagina o usuário que está lá final. Sistemas de IA exigem melhoria iterativa. Pensa no eixo vertical performance do modelo e no eixo horizontal o tempo. Lembra aqui, pessoal, dessas etapas aqui que eu falei, como se fosse todas aquelas ABCD, as etapas que eu faço para gerar um modelo? É como se eu tivesse que fazer o seguinte, eu vou passar por todas aquelas etapas e eu vou ter uma versão 1 do modelo. Aí depois eu passo de novo, eu tenho a versão 1.1. Eu passo de novo, tenho a versão 1.2. Passo de novo, tenho a versão 1.3. Essa daqui está suficiente para ir para a produção. Então ela vai para a produção. Às vezes eu rodo esse ciclo várias vezes, é meio que espiral isso. Tá? Então, em projetos de IA, você testa, você desenvolve, testa, ajusta, valida e em seguida reitera esse processo até atingir um nível satisfatório de desempenho. E aí a gente tem métricas aqui, a gente tem coisas como curva de aprendizado, tem métricas de avaliação disso, F1 Score, por exemplo, métricas de sensibilidade. Tá? Se o processo iterativo é inerente ao desenvolvimento de IA e contrasta com a abordagem mais linear do desenvolvimento de software tradicional. Software tradicional é mais linear, tá? Porque eu consigo quebrar ele uma funcionalidade, uma história de usuário e fazê-la se mover numa linha do tempo da esquerda para a direita. Faz sentido isso para vocês? Eu não volto para fazer a mesma história de usuário de novo. Ou volto? Uma vez ela pronta, ela está pronta. Só vou fazer de novo se ela tiver erro. Mas uma vez que eu corrigi o erro e falei, o que ela está fazendo é o que o meu usuário quer que ela faça, eu não faço ela de novo. O modelo eu faço. Porque eu quero melhorar a performance dele. Eu quero fazer com que ele performe cada vez melhor. Que ele seja cada vez mais inteligente. Por fim, os sistemas de IA devem ser monitorados. Eu sempre preciso atualizar os modelos. Com o tempo, se eu não atualizar o modelo, a qualidade dele cai. Isso é um efeito que a gente chama de data drift. O modelo vai ficando pior. Por quê? Pensa o seguinte. Eu fiz uma IA para reconhecer carro. Eu treinei esse modelo de IA até agora, até setembro, no de setembro, né? Acabei de liberar um modelo de IA que reconhece carro. Daqui a um ano, ele vai conseguir reconhecer a mesma quantidade de carro que ele reconhece hoje? Não.
Por quê? Porque vai ser uma enxurrada de modelos e novas marcas que vêm. Mesma coisa dados. O comportamento dos dados vai dizer muito sobre essa questão de monitorar. Então eu tenho que monitorar e atualizar, monitorar, atualizar, monitorar, atualizar, retreinar esses modelos. Então um ato contínuo nunca termina, tá? Não é que nem funcionalidade de software tradicional que eu entreguei e acabou. Aqui não tem isso. Cada modelo que eu faço, eu tenho que monitorar esses modelos. Então, se a gente for olhar, pessoal, IA não é sobre desenvolvimento tradicional. O código é apenas uma parte. E se você gerenciar os seus projetos como gerencia projeto de software, vai descobrir da pior maneira que isso não vai funcionar. Então, o critério de sucesso muda, a qualidade muda, a ferramenta muda, as equipes mudam, o progresso do desenvolvimento muda, a forma como eu dou prazo muda, a explicabilidade do modelo muda. Tá? Muda drasticamente a ponto de dizer, putz, eu não sei fazer mais nada. Não, mas é aquele negócio, muda uma coisinha aqui, muda uma coisinha lá, muda isso aqui. E aí quando você pega essas várias coisinhas, você diz, putz, o conjunto dessas várias coisinhas faz esse negócio ficar diferente. Mas não significa que jogo tudo que eu sei fora e tenho que começar de novo. Eu simplesmente tenho que entender um pouquinho mais qual que é, como que eu funciono essa forma. Tá? O Marcos está dizendo, vai além de pensar em lead time, é necessário sair dessa caixa para projetos com IA. Legal é saber o percentual de assertividade do tempo. Faz sentido? Isso, exatamente. Tá? Você vai muito por objetivos. Tem maneiras de quebrar esse escopo? Sim, mas a gente trabalha muito aqui, já adiantando um pouquinho, baseado em hipóteses. Eu defino as minhas hipóteses e gerencio uma hipótese do meu modelo. E quando eu termino aquela hipótese, eu começo uma nova hipótese. E começo uma nova hipótese. Então, o que basicamente flui no meu fluxo não é um modelo, são hipóteses de geração desse modelo. São questionamentos, são histórias de usuário, de dados. É outro bichinho ali que gira. Tá? Porque no nível do desenvolvimento do modelo, o que é um modelo? É uma tarefa que o humano faz e que agora eu quero automatizar. Esse nível é o que de fato gera valor para o usuário final. E que se a gente for pegar o que a metodologia, os métodos ágeis preconizam, é esse o meu escopo de gestão que deveria ser. Como, por exemplo, uma história de usuário de um cadastro de cliente. Isso gera valor quando eu entrego. É entregável, é utilizável. No caso da IA, o que é utilizável? Uma tarefa de predição. Certo? Vai fazer a predição de uma classificação se o e-mail é spam ou não é spam. Isso que tem valor. Mas, para eu conseguir gerar esse modelo a ponto de entregar para o usuário, às vezes eu passo semanas ou meses trabalhando neste mesmo modelo. E que se eu levar ele como sendo o meu objeto, ele vai e volta no meu fluxo várias vezes, ele vai demorar, ou qual é a etapa que ele está? Não sei, ele pode estar em treinamento, depois ele vai estar em preparação de dados, aí ele vai para o treinamento de novo, volta para a preparação de dados. O tempo de ciclo dele pode ser uma semana, mas pode ser 4 meses. Faz sentido? Então fica muito granulado. Então o que normalmente a gente faz? A gente quebra o objetivo maior em tarefas de predição e abaixo dessa tarefa de predição a gente cria as hipóteses. E aí a gestão é baseada nas hipóteses. Ok? E cada hipótese me gera um aprendizado. E a gente fica muito ligado, a gestão é muito baseada nisso, em aprendizados que foram gerados. Eu estou dizendo, esses dias eu vi um produto de R$30 mil que era só 2 câmeras com Wi-Fi que filmam o gado passando num corredor e com base na IA comparativa mensura o peso de cada touro com um radar de trânsito incrível. É isso aí. Wilson, tem casos aqui de drone para fazer contagem de gado. Porque só uma historinha rápida assim, quando você está trabalhando com agricultura de alta performance, o gado normalmente eles evitam ao máximo que o gado ande, porque o andar faz ele perder peso. 100 gramas de 15 mil cabeças de gado faz a conta de qual é o prejuízo. Então eles deixam de piquetes bem pequenos e só movimentam o gado na vacina e em casos muito específicos. Só que tem um problema muito grande de roubo. E aí hoje, para contar o gado, tem que ser aquela... Sabe aquela orelhinha, aquela brinquinho que eles botam na orelha do gado? Não sei se vocês já viram, ali tem um RFID. Só que só conta o RFID quando ele passa para o piquete. Só que aí movimenta o gado, perde peso. Então foi feito um drone, sobrevoa, faz a contagem do gado ali e o gado pode ficar nesse ponto. Tá? Bom, ciclo de vida aí de projetos de IA. Aqui eu vou fazer um pouco mais rápido, pessoal, porque a gente já falou bastante sobre isso.
mas eu preciso que vocês entendam basicamente o seguinte: quando você está fazendo qualquer tipo de projeto, sempre vai ter dois tipos de workflow. Um é o workflow que vai desenvolver a parte da engenharia e outra parte de gestão. Não confundam as duas coisas. Então, eu tenho um workflow para projeto de IA, que é a atividade que eu faço para desenvolver o modelo. Se eu estivesse falando de desenvolvimento de software tradicional, aqui eu estaria falando assim de análise, desenvolvimento, testes e entrega. Se eu estivesse lá na engenharia civil, seria: vou fazer o projeto, vou fazer a estrutura, o fundamento, a estrutura, levantar tijolo, rebocar, pintar, entregar. São as atividades de construção, efetivamente. E tem um framework de gestão, que cuida sobre como eu organizo essas atividades. E dentro do framework de gestão, eu posso organizar essas atividades de uma forma cascata, linear, ágil, espiral, seja lá o que for. Tá? Então, por exemplo, o Scrum é um framework de gestão, na verdade, ele não é um framework de construção. O Kanban está muito mais relacionado com o framework de gestão do que construção, porque ele não fala como é para você construir as coisas, ele te diz como gerenciar e como organizar essas atividades. Quando a gente fala desse workflow de ciência de dados, pessoal, né, ou de implementação de IA, na verdade, de projetos de IA, tudo que tem hoje no mercado é derivado, quase todos é derivado de um workflow de ciência de dados, que é o CRISP-DM. Depois vocês podem procurar, tá? O CRISP-DM, ele é um workflow para ciência de dados, para esse negócio aqui, ó. Para esse campo aqui, ó. Tá? Não é específico para desenvolvimento de projetos de inteligência artificial. Mas como um projeto de inteligência artificial normalmente tem muito de ciência de dados, muitas equipes se baseiam nele como sendo o seu instrumento para gerenciar, ou como ciclo de vida da parte de criação dessa inteligência artificial. 50% dos times de ciências de dados usam o CRISP-DM. E aí tem mais alternativas aqui, outros conhecidos, depois vocês podem procurar aí na internet. Tá? O que a gente fez aqui na Nexa One, pessoal? A gente criou um ciclo, nós criamos um método para fazer isso, que consome bastante também do CRISP-DM, mas ajustado para projetos de IA. Se você for fazer um curso de CRISP-DM, você vai aprender ciência de dados, como gerenciar um projeto de ciência de dados, não de inteligência artificial. Então a gente pegou esse conhecimento e agregou atividades e dinâmicas próprias ou propícias da inteligência artificial. Tá? E isso tem um símbolo de infinito porque é isso mesmo que a gente quer representar. Lembra que o modelo tem o data drift, que ele precisa ser atualizado constantemente? A mesma coisa aqui, tá? Então você tem uma ideação de produto, entendimento de negócio, entendimento de dados, preparação, desenvolvimento do modelo, avaliação, publicação, operação e a coisa continua de novo. Não para. Aqui tem uma questão que cada cor dessa daqui, ela é como se ela tivesse iterações dentro dela mesma. Tá? Ou seja, tudo que é negócio, eu vou ter iterações dentro dele. Tudo que é desenvolvimento de modelo, eu vou ter iterações ali. Tudo que é publicação do modelo, eu vou ter iterações ali dentro. E cada iteração dessa tem uma velocidade diferente. Eu posso fazer, por exemplo, 5 ciclos de desenvolvimento de modelo e uma de negócio. Na sexta que eu fiz de desenvolvimento de modelo, eu vejo que eu tenho que voltar para ajustar algo do negócio, pelo vai e vem das coisas que a gente conversou sobre a questão de probabilidade. Tá? Mas basicamente assim, só para dar uma visão bem rápida desse ciclo aqui para vocês. Tá? Pensando num sistema de recomendação de compras, né? Baseado em IA, lá para a Amazon. O entendimento do negócio. O entendimento disso, né? Eu tenho que melhorar a precisão das recomendações de produto e assim melhorar a experiência de compra do usuário. Aqui é onde a gente entende o problema e define as metas. Essa é a etapa para fazer isso, tá? Entendimento dos dados. Eu coleto esses dados, eu tenho esses dados na mão, aonde eles estão disponíveis, fazem sentido para aquilo que eu quero resolver? Preparação de dados. Toda a parte de limpeza, seleção, rotulagem, criar pipelines para alimentar treinamento do modelo, fazer inferência. Acontece dentro dessa etapa. Desenvolvimento do modelo. Aqui é o treinamento. Efetivamente. Tá? Se for utilizar um modelo pré-treinado, é aqui que eu desenvolvo o RAG, por exemplo. Tá? Então aqui eu uso um ou mais modelos e vou treinando isso. A avaliação do modelo é onde o modelo é testado e avaliado para ver se eu preciso girar mais uma vez esse ciclo ou se está bom da forma que está. Se ele atingiu o nível esperado, definido aqui para o negócio. E aí a gente tem as métricas para isso.
Publicação do modelo. Assim que o modelo de recomendação atinge a referência de desempenho que a gente quer, a gente coloca lá na plataforma da Amazon, por exemplo, tá? E aí, na operação, é à medida que o comportamento e as preferências dos usuários evoluem com o tempo, eu tenho que retreinar esse modelo, fazer aquele refresh que eu comentei. Basicamente, isso aqui, pessoal, é o ciclo de vida de um projeto de IA, de atividades mesmo. O que vai definir se isso aqui é ágil, tradicional, linear? A maneira como eu vou encadear essas tarefas. Igualzinho o desenvolvimento de software. O que muda de um desenvolvimento de software tradicional para ágil? Basicamente, sendo bastante simplista, mas é a maneira como eu encadeio essas atividades. Lá no tradicional eu quero fazer por fases. No ágil eu pego um pedacinho do meu escopo e levo ele até o final. Mas eu tenho que analisar igual nos dois. Eu tenho que codificar igual nos dois. Eu tenho que testar igual nos dois. Eu tenho que homologar igual nos dois. Eu tenho que publicar igual nos dois. Faz sentido? Não muda a atividade. A atividade é a mesma. O que muda é a forma como eu executo. A mesma coisa aqui. Isso aqui independe do modelo que você utilizar, essas atividades vão ter que acontecer. Você vai precisar compreender como essas atividades acontecem. Tá? Então, o entendimento dos dados. Veja, não tem análise de sistemas aqui. Não tem análise de negócio. É outro bichinho que a gente faz aqui dentro desses caminhos. Tá? E aí a gente vem para o framework de gestão, que é como eu encadeio essas atividades. Tá? Aí a pergunta de alguém... que alguém trouxe, né, anteriormente ali. O waterfall, né, funciona? Cara, definitivamente não, tá? A abordagem é muito rígida, muito lenta, risco muito alto de construir o modelo errado, exige que equipes prevejam grandes obstáculos, não dá certo, não responde rapidamente às mudanças, ok? Você precisa de um ciclo mais rápido para fazer isso. Pensar que você vai fazer uma etapa e depois você nunca mais vai voltar para aquela etapa, definitivamente não é o caso e não vai funcionar dessa maneira para um projeto de IA. Aqui tem um pouquinho de complexidade, eu acho que isso aqui eu não vou me ater muito isso, mas um projeto de IA, ele está aqui, cara, ele precisa de práticas emergentes. Tá? Desenvolvimento de software tradicional, ao contrário do que muitos imaginam, ele transita aqui, ó. Ele tem um pouco de complexo, sim, mas muito do que você faz de projeto, ele está no complicado. Inclusive, por isso que você consegue utilizar uma gestão de fluxo linear para gerenciar o teu projeto, quem usa o Kanban aí, por exemplo. A gente precisa de uma abordagem interativa e incremental, muito além de um método cascata. Tá? Porque você precisa de muito feedback, cara. Muito feedback. Você precisa pensar grande, saber onde que você quer, começa pequena e repita isso várias vezes. E o interessante é que, pergunta para vocês, no desenvolvimento do software tradicional, quem que te dá o feedback? Quem normalmente dá o feedback para vocês? PO, cliente, pareceu muito cliente, certo? Agora, num projeto de IA, quem que dá o maior feedback para você? Os dados, galera. Então, quanto mais rápido eu iterar, mais eu vou saber que eu preciso alterar o dado, ajustar, tá ali. Os dados me dão muito feedback nesse tipo de projeto. Então, tudo aquilo que for mais iterativo, ponto, é bom, é ótimo. Tá? E aí que entra o nosso amiguinho ágil para a gente fazer em projetos de IA. Então, implementando o Agile em projetos de IA. Primeiro, pessoal, usar o Agile aqui faz todo sentido. Eu sempre brinco assim, cara, você é top em metodologia ágil? Você é foda em coisa ágil? Tô. Você está com dificuldade de recolocação? Tô. Qual é o jeito mais fácil de você ocupar todo esse conhecimento que você teve e conseguir para uma função que é uma agregação, que você não precisa jogar nada fora do que você aprendeu? Projeto de IA. Você pega um gerente tradicional, rígido, e coloca ele para gerenciar projeto de IA, ele fica louco, gente. Ele não consegue. Tá? Agora, o cara que tem adaptação na veia, que ele sabe lidar com essas incertezas, que ele entende o valor baseado, né, as coisas baseadas em valor, puta, esse cara é o cara que vai conseguir melhor gerenciar esse tipo de projeto. Então, na minha visão, abre novas oportunidades. Tá? Em tempos onde o mercado, por exemplo, não tem contratado o Scrum Master para ser cerimonialista da equipe, né? Nunca era para ter sido, mas vocês entendem, né? Quem é da área já entende essa jogada. É uma bela oportunidade para você ocupar esse teu conhecimento. E se posicionar de uma maneira diferente. Se posicionar tipo, consigo fazer foda esse projeto aqui girar. Então tem muita coisa legal que a gente aproveita. Então abraça os princípios ágeis combinados com as práticas ágeis. Tá? Então quem não está atento a isso aqui, lê lá o Manifesto Ágil, tá? Vai lá dentro da página kelvinvice.com.br, compra meu curso de Scrum, já devo fazer um jabá aqui.
vai lá e aprende um pouco sobre agilidade, é Scrum, mas vai aprender sobre agilidade. Você vai conseguir gerenciar muito melhor esse tipo de projeto, se você tiver essa pegada, tá? Não precisa conhecer Scrum, não precisa fazer o curso, eu estou brincando, né? Mas assim, essa pegada de conseguir pensar em valor, né? de comunicação rápida ali com a equipe, baseado em entregas e não em atividades, menos cronograma, mais objetivo. Outra coisa, construa um modelo ou uma abordagem sobre esses princípios. Opções comuns incluem Scrum e Kanban que devem ser personalizadas para a sua equipe específica. Não vai funcionar rodar igual, tá? Já vou mostrar por quê, mas não vai conseguir. Agora, que é um bom princípio para você organizar essas atividades? Sim, é. Tá? Só que você sempre vai ter que combinar o ciclo de vida de um projeto de IA, que não é o mesmo do desenvolvimento de software, não é análise de sistemas, negócios, sistema, vocês já entenderam isso, certo? Lá é entendimento do negócio, entendimento dos dados, preparação de dados, desenvolvimento de modelo. Você tem que combinar esse ciclo de vida novo com a estrutura de um modelo ágil que você também vai precisar adaptar. Porque, por exemplo, o conceito de sprints, iterações baseadas em tempo, não vai rolar. Você vai ter muita dificuldade com isso. Adote equipes multifuncionais. Então, isso vem da agilidade, que é legal. Crie equipes de IA diversas, com membros coletivamente que compreendam uma holística. Então, você vai ter cientista de dados, engenheiro de dados, engenheiro de IA. Coloque essa galera para conversar, para trabalhar. Aquelas rotinas de colaboração são fundamentais. Trabalhe com a ideia de construir uma IA mínima viável. Então, toda aquela abordagem de quebrar, né? Eu não quero um modelo perfeito da primeira vez. Eu quero que seja um modelo de IA que já esteja rodando. Aquele ciclo que eu mostrei há pouco do gráfico, que vou gerando o modelo 1, 1.1, 1.2, 1.3. Tá? Essa ideia, essa mentalidade, ela é muito válida. Melhore o seu modelo gradativamente. Né? Dificilmente o teu primeiro modelo vai ser um modelo ótimo. E não diz respeito à equipe e à qualidade. É um processo experimental e de aprendizagem também para a equipe. Inspecione e adapte sempre. Mas o ágil não é o bom o bastante para isso. Você vai ter que incorporar, entenda o que eu estou falando, não estou criticando aqui, tá? Estou dizendo que você tem que incorporar coisas a mais. Por quê? Primeira coisa, o que significa iteração em um projeto de IA? Se é o meu modelo que eu quero entregar, eu vou fazer uma iteração de 15 dias, vou conseguir entregar um modelo? É como se o meu modelo fosse algo assim. Só para vocês entenderem, talvez a analogia de granularidade, tá? O modelo fosse um módulo do teu produto, em termos de tamanho, de complexidade, saca? O que é essa iteração? Pô, eu vou usar uma sprint, né? A sprint tem que entregar um incremento potencialmente liberável, mas tem coisa que eu vou ficar 15 dias só preparando os dados. Então, cuidado com esse conceito, tá? Normalmente iteração por time box não vai funcionar. Lembre-se, as funcionalidades permanecem as mesmas enquanto os dados e os algoritmos mudam. A funcionalidade é o modelo é a tarefa preditiva que você quer gerar. Eu quero gerar um modelo que detecta fraude numa transação bancária. É isso. Você vai trabalhar 3, 4 meses neste modelo. Não vai mudar. É como se você estivesse trabalhando a mesma história de usuário todo esse tempo. Preparação dos dados, entendimento. Como é que eu gero isso em sprints? De novo, se 70% do meu tempo é preparando dados ou trabalhando com dados, como é que eu faço uma sprint para passar um ciclo inteiro desse? Não vai rolar. Qual o conceito de item de valor que flui ao longo do trabalho pensando num modelo de Kanban? O que é o fluxo? Porque quando a gente pensa no método Kanban, o que flui no fluxo do método Kanban é um item de valor. É a menor granularidade de um item de valor. Uma história de usuário, uma entrega que faça sentido para o usuário. O que faz sentido para o usuário aqui é uma versão do modelo, ou um modelo. Só que esse negócio aqui vai e volta, não tem aquele negócio de comprometimento que eu me casei com a demanda, agora não volta no fluxo, agora não sei o quê. Às vezes, inclusive, ele pode estar em mais de uma atividade, mais de uma etapa dessa ao mesmo tempo. Como delimitar um fluxo de trabalho que provavelmente vai ser diferente de projeto a projeto? Pensando numa linha, numa estruturação de um método Kanban. Então não é que você não pode pensar em fluxo, em gestão de fluxo, mas aquela ideia fixa de vou gerar uma visualização, que é um quadro que vai ter as etapas, e daí o meu trabalho vai fluir dessa etapa e vai ser sempre igual, não vai rolar. O que fazer sobre treinamento e retreinamento dos modelos? Como é que eu penso nisso, né? Como é que eu me organizo para isso? Então, a gente precisa evoluir essa abordagem para uma perspectiva mais de dados primeiro, data first. Aqui dentro da Nexon One, pessoal, a gente colocou uma camada externa a esse fluxo do modelo de IA,
que envolve refinamento, planejamento, coordenação e revisão. Tem interação? Tem, mas é uma interação um pouquinho diferente. É uma iteração baseado no tempo que você demora para fazer a atividade e não em tempo fixo. E esse framework de coordenação, ele se parece com o que você está vendo aí, com uma ideia de ciclo também e tal, beleza? Mas basicamente é o seguinte, você pega o teu backlog, tá, de itens e você orienta o teu backlog por duas coisas principais, pelo objetivo de negócio e pelas tarefas de predição. Tarefa de predição é o modelo que você quer criar, ou uma parte do modelo que você quer criar. Tá? Então, se eu quero fazer, por exemplo, um modelo que me ajuda a fazer, reduzir o churn dos meus clientes, eu vou ter uma tarefa de predição para dizer qual é a probabilidade de um cliente cancelar e outra tarefa de predição para dizer qual que é o valor desse cliente na linha do tempo. E aí eu junto esses dois resultados para tomar alguma atitude. Então, são duas tarefas de predição que estão abaixo de um mesmo objetivo. E aí, para cada tarefa de predição, eu crio uma data user story, eu crio uma user story ou eu crio uma hipótese. Por exemplo, a minha hipótese é que se eu utilizar o algoritmo XPTO com os seguintes dados, eu vou ter um bom modelo. Então você gera isso, você faz isso. É essa hipótese que vai rodar no teu fluxo. E aí você vê o resultado. Você vai aprender, volta e com base naquele aprendizado gera uma segunda hipótese. Sacou? Então, você pode também ter, eu não coloquei aqui, mas simplesmente um questionamento. Pô, será que existe relação entre os clientes que cancelam e o quanto que eles gastam por mês comigo? Eu não sei, talvez é interessante a gente descobrir isso para produzir um modelo melhor. E aí você roda um questionamento. Só que perceba que quando eu faço um questionamento, é diferente do que quando eu falo de desenvolvimento de um modelo ou treinamento de um modelo. O fluxo é diferente, não é o mesmo fluxo. Muitas vezes, para responder esse questionamento, eu vou executar uma ou duas atividades daquele ciclo infinito que eu mostrei para vocês, mas não todos. Então, dependendo do que você vai fazer, ele pode executar todas as etapas, pode passar por todas as etapas ou apenas uma ou duas. Talvez você vai ter ali um item do teu backlog que é preparação de dados, que tem a cara de uma tarefa, não de um corte vertical daquilo que você está entregando, mas simplesmente uma tarefa chamada rotular dados, que vai te tomar 15, 20, 60 dias só para rotular dados. Obviamente dá para quebrar? Sim. Aí vem o pensamento do MVP. Qual é o mínimo viável para eu conseguir gerar um modelo inicial? Em termos de dados, em termos de preparação de dados, seleção de features, tamanho do conjunto de dados. Aí eu começo a botar a cabeça para funcionar, para gerar esses ciclos iterativos. Obviamente tudo isso é priorizado, e aí você faz um planejamento dessa iteração. Tá? Essa iteração, basicamente, ela é pegar uma hipótese e quebrar em atividades. Eu quebro em atividades, porque o fluxo que eu vou ter que fazer vai ser baseado nas atividades. Como que eu crio essas atividades? Baseado no meu framework de desenvolvimento da IA. Ok? E basicamente a gente quebra em 3 tipos de atividade. Atividade de Build, Measure e Learn. Eu sempre quero ter essas 3 atividades para cada um dos itens do backlog do produto. Ou seja, eu sempre quero construir o que eu preciso construir que está lá no meu backlog, mas eu quero saber como é que eu vou medir e como é que eu vou aprender a partir daquele resultado. Porque se for um item de questionamento, a minha saída, o valor que eu gero é um aprendizado. Porque o próximo ciclo que eu vou fazer, eu vou usar esse aprendizado para ser mais assertivo. Tá? E aí a gente até usa um conceito meio que de iteração, mas é uma iteração baseada em item. Cada iteração tem um item de trabalho. Eu posso ter múltiplas iterações ao mesmo tempo. E cada iteração tem um conjunto de tarefas de Build, Measure e Learn. Build, Measure e Learn. Okay? E aí vai depender da equipe, da quantidade de equipe que eu tenho para trabalhar com isso. E ao final de cada iteração, eu tenho um produto de iteração, que pode ser um modelo, dados ou informação representada em conhecimento. Não é só incremento de software. E a partir disso, eu posso fazer uma revisão, posso fazer uma retrospectiva. Normalmente a gente desacopla isso da iteração, porque é comum que no início do projeto você tenha várias iterações, ou no início do projeto você tem uma iteração ao mesmo tempo,
quando mais você vai evoluindo, você vai abrindo mais iterações para testar mais modelos e diferentes modelos. Então fica mais difícil você querer colocar uma iteração, uma revisão ou uma retrospectiva atrás de cada iteração dessa, tá? A gente faz isso de uma forma um pouquinho diferente e desacopla e faz como se fosse um método Kanban lá, faz por frequência, né? Ou sob demanda que você acha que você precisa fazer. Esse ciclo, pessoal, depois não dá para apresentar tudo aqui, a gente já está quase acabando o tempo aqui, mas o ciclo, o fluxo de funcionamento disso, como você vai executar as atividades, vai ser muito mais baseado no conjunto de tarefas que você criar para atender aquele item. E cada item do teu backlog pode ter um conjunto diferente de atividades, sacaram? É assim que talvez surjam coisas melhores, pessoal. Tá? Talvez surjam coisas melhores daqui para frente. Mas eu não vi ainda nenhum modelo melhor do que esse aqui, sendo executado por alguém. E você pode procurar os modelos que tem existentes. Né? Tem algumas coisas no mercado, mas ou falta um pedaço aqui, ou falta um pedaço lá, ou um pouquinho aqui, um pouquinho acolá. Então a gente está num processo também de descoberta disso. E talvez, pode ser que daqui a pouco surjam coisas melhores. Né? Ou coisas, vai ser uma evolução, com certeza. Tá? Quanto mais gente fazer, mais gente vai conhecendo e aprendendo a fazer isso. E talvez alguma forma, daqui a pouco as pessoas consigam encontrar alguma maneira melhor. Mas, por exemplo, essa ideia de pegar uma business goal e transformar em um prediction tasks e abaixo colocar hipóteses, eu não vi em lugar nenhum. Foram coisas que a gente foi aprendendo e testando e vendo o funcionamento disso rodando aqui. Então, assim, ó, em linhas gerais, o que vocês precisam tomar cuidado, pessoal? Com o sprint, com a dinâmica, se você for usar Scrum, cuidado com a dinâmica, tá? Não se prendam ao Scrum Guide, por exemplo, ao final de cada iteração, ter que rodar sprint review, retrospectiva da sprint, tamanho fixo de sprint, uma sprint por vez. Tá, sabe? A forma como você fatia os itens, pode ser que você vai ter que executar uma parte de uma etapa, por exemplo, preparação de dados. Não é um item de valor que eu vou entregar, é só uma atividade. Então tem que ter essa flexibilidade. Se você pensar no método Kanban, cuidado com a ideia de eu ter um mesmo fluxo para tudo, de eu ter que rodar um item de valor, de eu ter que ficar medindo cycle time, gráfico de dispersão do cycle time, porque vai variar muito. E quanto mais inovação for do teu projeto, mais variação vai ter, é inerente. Se você tentar fazer tudo virar padrão, você matou com a inovação. Por isso que o projeto de software sempre tem variação, porque sempre vai ter alguma inovação ali no meio. Só não tem variação onde não tem inovação. Quanto mais inovação, mais variação tem. Então, fiquem atentos a esse tipo de pegada dos métodos ágeis. Fala, Matheus. Com base na sua experiência, você já consegue prever alguma ferramenta, e querendo ou não, amando ou não, o Gira acaba sendo a ferramenta mais usada no mercado para metodologias ágeis, Scrum, Kanban e tal. Com base no que é praticado hoje, você já consegue assim, especular? Dá para usar. Dá para usar. Se você configurar lá o Gira com um esquema de Scrum, você consegue adaptar algumas coisas lá com ele. Eu acho que você vai ter dificuldade um pouco com múltiplas iterações. Eu não sei se o Gira permite múltiplas iterações e com tamanhos diferentes, tá? Eu não sei de te dizer isso. Mas dá para adaptar algumas coisas. Aqui na Nexo One a gente não precisa usar isso, porque nós somos uma empresa pequena. Então a gente tem eu desenhei um board, a gente usa um board lá no Miro. Entendeu? E é o suficiente, a gente atualiza na mão, como dos tempos áureos e saudosos e magníficos do trabalho presencial. Entendeu? Eu sei que vocês não gostam porque vocês têm que se deslocar, mas assim, entre o trabalho remoto e presencial, tá? Não estou dizendo todos os outros benefícios. Eu acho que as pessoas conseguem colaborar melhor no presencial, no sentido de quando é esse tipo de projeto aqui. Tá? Há uma colaboração melhor quando ele é presencial. Então a gente simula isso, mas a gente não faz, a gente faz remoto. Tá? O cientista de dados hoje, que é o líder que trabalha comigo, mora no interior de Minas, para você ter uma ideia. Então a gente se vira com o que a gente tem. Pessoal, assim, ó, a aula, tá?
finalizou. E eu vou fazer um convite para vocês. Então, pessoal, assim, gerenciar projetos de IA é extremamente desafiador, exige conhecimentos e habilidades específicos. Eu acho que isso já ficou claro aqui para vocês. Uma coisa que eu sempre falo para todo mundo é que as oportunidades fluem para onde está a atenção das empresas. IA é atenção, né? Todas as empresas estão fazendo IA. O problema é que muitas empresas não sabem nem por onde começar. Querem, mas não sabem por onde começar. Essa aula que vocês tiverem aqui, pessoal, se ela fosse disseminada, ou não a aula, porque eu não quero ser pretencioso desse ponto, mas o conhecimento que vocês tiverem aqui, se todo mundo dentro da organização de vocês tivesse, pelo menos a liderança, você ia perceber que o uso e a adoção da IA ia ser muito mais facilitado, falando no geral. Lógico que tem empresas que estão muito bem assessoradas, mas são poucas ainda, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, 66% dos líderes empresariais dizem que não contratariam profissionais sem habilidades de IA. Ou seja, IA está se tornando um skill, né? E 71% dos executivos preferem contratar candidatos menos experientes, mas que possuem essas competências. Porque sabe que se tiver essa competência, ele vai conseguir automatizar, perceber desperdício e aprender de uma forma muito mais rápida, né? 89% dos executivos ranqueiam a IA como uma das suas 3 principais prioridades para 2024. Em contrapartida, 66% são totalmente insatisfeitos com as suas próprias iniciativas. E as principais razões: falta de talento, não está claro como fazer e não tem uma estratégia de IA responsável. Tá? Até 2027, vão crescer o AI software, o desenvolvimento desses softwares vai crescer na média de 20%, movimentando quase 300 bilhões de dólares. Como eu falei, vai ser difícil alguma empresa não ter uma iniciativa de inteligência artificial dentro do seu produto e serviço. Vai ser muito difícil. Ela vai ficar para trás, ela não vai conseguir competir mais. Tá? E aí vem a questão, como é que eu posso dar um próximo passo? Eu tenho um treinamento completo, chamado AI Project Leader Certified, AI CPL. É o único treinamento no Brasil que eu conheço e eu pesquiso. Se alguém algum dia me apresentar outro, eu tiro isso. Mas eu não conheço nenhum outro treinamento que prepara líderes de projeto para esse tipo de projeto. A gente já executou 2 turmas. Tá? Aí estão alguns feedbacks da turma 1, a turma 2 acabei nem atualizando esses feedbacks ainda aqui, mas tem lá no meu LinkedIn, tem posts lá com os feedbacks diretamente lá do post. Eu sou meio ruim do marketing, mas no final da aula, normalmente as pessoas dão um depoimento. Teve uma pessoa da última turma que disse assim, cara, esse treinamento aqui me ajudou mais do que a minha pós-graduação. Então é um treinamento que é para dominar todo o ciclo de vida e gestão de projetos de IA. É o ciclo do infinito, mais o que está por volta dele. Esse último framework de gestão lá, a gente vai com profundidade. Tá? Então tem o módulo de fundamentos da inteligência artificial para a gente nivelar. Inteligência artificial aplicada, que eu mostro diversas aplicações e os 7 padrões e como é que eu aplico isso. Fundamentos da gestão de projeto de IA, um pouco mais aprofundado do que a gente teve aqui. E aí, cada uma das etapas. Entendendo o negócio e os dados, que é aquela partezinha verde daquele framework. Desenvolvendo o modelo, desenvolvendo, avaliando, treinando. A parte de operação do modelo, publicação e operação. E a parte de todo o ciclo de vida de gestão desse projeto de IA, tendo essa pegada ágil. Tá? Eu tenho uma turma 3, tá? De pré-lançamento, que são 15 horas de treinamento, vai acontecer do dia 2 ao dia 6 de dezembro, tem 15 horas de treinamento ao vivo, gravações disponíveis por 12 meses, eu recomendo que você venha ao vivo, mas se você não puder, ou depois mesmo que você venha ao vivo, quiser revisar, vai ficar disponível por 12 meses. Um grupo exclusivo de profissionais com acesso ao WhatsApp, tem mais já lá, tá? Mas 2 masterclasses editadas com material de apoio, essa daqui inclusive vai ficar lá dentro também, só o tempo de a gente editar. Tem um curso de 5 horas gravado sobre gestão de produtos de IA. Não é a tarefa principal de vocês, mas é interessante vocês conhecerem um pouquinho sobre gestão de produto. E material didático cuidadosamente preparado. Tá? Do nível que vocês viram aqui. Então, eu sempre peço um slide que seja visual, sempre tentando trazer elementos para quem é mais visual, para que compreenda melhor o treinamento. Essa é a oferta de pré-lançamento. Esse treinamento ele tem um investimento padrão de R$ 1.800, 1.799 para não dizer 1.800, tá? Tem essas características todas aí. E mais para perto da data do treinamento, ele vai ficando sim mais caro, tá? Então tem pessoas que da última turma, isso é totalmente transparente, né? Elas vai vendo que vai ficando mais caro. Tem pessoas que pagaram R$ 1.600, R$ 1.700 para estar na última turma, porque entraram na última hora e quiseram entrar na última hora. Tá?
Qual que é a oferta atual de pré-lançamento? Eu tenho 8 vagas, até porque eu já tinha anunciado esse pré-lançamento, eu faço por tempo, então, virando agora o mês, dia 30, termina o o prazo do lote de pré-lançamento e entra no lote de lançamento. Não é muito mais caro, mas vai aumentar uns 8% aí, tá? Então eu tenho 8 vagas nesse lote, tem 33% de desconto, 12 vezes de 120, você tem os jurinhos ali do cartão de crédito, ou 1.197 à vista, tá? Eu tenho ainda essas 8 vagas, vai ficar aberto essa oportunidade aqui até eu vender essas 8 vagas, ou até no dia 30/9, o que se esgotar primeiro, tá? O que se esgotar primeiro. Se você ficou com vontade de participar do treinamento full, completo, vai ser a melhor oportunidade, tá? Como eu comentei depois, quando entra no lote, no próximo lote, não aumenta radicalmente, mas vai ter um acréscimo de valor. Então, se você tem vontade de participar, esse aqui vai ser a melhor oportunidade. Alguém tem alguma dúvida? Eu vou falar um pouquinho mais do treinamento, mas alguém tem alguma dúvida, seja do conteúdo ou do próprio treinamento? Eu tenho, Kelvin. Pode falar, Eluana. A dúvida é assim, esse curso que você está fazendo, eu não tenho certeza, mas eu já vi que você deu curso também sobre Product AI. Aham. Esse agora aqui, para uma pessoa que está focada mais na carreira de Product Manager para AI, mais com esse foco de Business Owner, seria esse o curso também ou você fornece um outro curso que faria mais sentido? Aí faz mais sentido o de gerente de produto de IA, que é o AI Product Manager. Aí também eu tenho inscrições abertas que vai acontecer no final de outubro, tá, Eloá? E aí você pode entrar lá no site, tem lá treinamentos, inteligência artificial, AI Product Manager. Tá? Eu vou dar uma olhada, então, obrigada. Beleza? A gente passa, pessoal, por todas as nuances desse tipo de projeto, tá? Então vocês saem com competência plena para fazer toda uma gestão de cabo a rabo desse tipo de projeto. Cláudio está dizendo como você precifica um AI Project para uma proposta para um cliente. Aqui, Cláudio, a gente faz o seguinte. Primeiro, quando é alguma coisa nova que a gente nunca fez, o primeiro passo sempre é a gente pegar uma amostra de dados para conhecer um pouquinho os dados do cliente e depois a gente vende um MVP. Tá? Um período curto. E dentro desse MVP, a gente trabalha para gerar um modelo inicial, para entender qual que é a dificuldade disso, e depois a gente vende o projeto completo. Então, sempre em 2 etapas aqui. A Renata dizendo, esse curso serve para quem é da área de administração, sem ter experiência em TI, tem que ter experiência em gerenciamento de projetos, de tecnologia, tá? Senão você não vai conseguir acompanhar. Então, tem que ter esse background. Ou você foi analista de sistemas, analista de negócio, gerente de projeto de AI, Scrum Master, Agile Coach, tem que ter um pouco desse envolvimento, senão é provável que você se sinta um pouco perdida, talvez. Não é impossível, mas eu recomendo que você faça isso, tá? Pessoal, a gente passa, só relembrando aqui, a gente passa por todo o ciclo de gestão desse tipo de projeto, tá? Desde a concepção desse projeto, desde o entendimento do negócio, até a parte da entrega. Obviamente que existem ali um entendimento técnico, até no nível de você conseguir liderar as atividades, porque muitas atividades dessas são feitas pela equipe técnica, okay? Mas é importante que você saiba as atividades que acontecem ali no meio para que você consiga gerenciar. Então, por exemplo, quando eu falo lá da parte de treinar o modelo, de selecionar o algoritmo, não é o líder de projeto que vai selecionar o algoritmo. Tipicamente é o cientista de dados. Beleza? Mas você tem que entender que isso é feito para poder gerenciar essa atividade. Fazer as perguntas certas, entender o que acontece, questionar, né, para que você possa fazer uma boa gestão. Então a gente passa por isso. Pode falar, Márcia. Deixa eu sair aqui do celular. No curso que você deu anterior, eu comprei o Product Manager para o final de outubro. Tá? Assim, eu estou muito interessada no tema como um todo. Eu sou de uma área, assim, atuo como gerente de projeto em algumas situações, mas eu até então tive um desempenho muito maior em governança e trouxe
Aham. Técnico GIA. E, assim, vocês têm algum pacote de cursos? Porque, assim, eu estou com 3 cursos. Uns que eu vou fazer a semana que vem, que eu fiz na primeira semana desse mês, e eu vou fazer o teu no final de outubro. E fiquei muito interessada nesse agora, para a primeira semana de dezembro. Mas vai ser too much aí. Assim, Márcia, sendo bem sincero com você, quando tem esses dois, quando você quer comprar os dois, isso válido para quem já comprou também, quando pedem, o desconto que a gente consegue fornecer é irrisório. Assim, não vai ser isso que vai fazer você comprar, entendeu? O que a gente está implementando para esses casos, eu ainda não tenho, mas a gente está implementando e deve sair esse mês e vai ser retroativo. É um cashback. Provavelmente vai ser um cashback de 8% em cima de todos os treinamentos que você já fez ou que você vai fazer, tá? E aí, esse cashback você pode utilizar para a compra de treinamentos futuros. Tá? Mas eu ainda não tenho implementado isso, eu vou implementar isso este mês, ok? Então, para esses treinamentos, assim, descontos, além dos que a gente já oferece na oferta, é risório. Eu não vou te dizer para nem, assim, manda uma mensagem que a gente conversa e tal, porque o que eu vou te oferecer não vai ser, assim, não vai ser algo substancial que você vai dizer, nossa, que desconto legal que vai me fazer comprar, entendeu? Não, vai ser risório, tá? Então eu vou corrigir isso através de um sistema de cashback, que se já tivesse em operação você poderia usar, assim como as outras pessoas poderiam usar, mas eu ainda dependo da implementação do sistema que está no backlog para fazer isso. Tá? Legal. Obrigada aí da transparência e eu estou mandando seus cursos para muita gente, viu? Porque, assim, você tem uma clareza muito legal, uma didática muito boa, que mesmo para quem não é tão familiarizado com alguns termos técnicos, eu estou falando por mim, tá? Se sente à vontade nas suas aulas. Obrigada mesmo. Obrigado, Márcia. Esse é o meu objetivo. Eu sempre tento trazer ideias e simplificar e trazer de uma forma, não é simples, mas não é simplória, mas é simples. Ou seja, você consegue gerenciar, consegue utilizar, mas sem muito dificuldade, colocando dificuldade para depois vender facilidade. Né? Fale. Você pretende utilizar, eu já estou matriculado para o seu curso agora para o dia 2, eu adquiri no curso passado, quando você apresentou a proposta. Eu queria só entender se para esse curso você pretende usar algumas ferramentas como o Copilot ou alguma outra do mercado das grandes techs que apoiam nessas implementações de inteligência artificial. Não, porque a gente não vai... O Copilot é uma ferramenta, por exemplo, para você gerar... Sei lá, vai apoiar várias coisas, né? Mas ele é uma ferramenta. Então, quem usa o Copilot é um Power User. Você, na verdade, vai se transformar num Power Builder, um construtor. Obviamente que você pode usar uma ferramenta de inteligência artificial para te ajudar a fazer a gestão de um projeto de IA? Pode. Mas não é o nosso foco do treinamento. O foco é no treinamento, na construção de projetos ou de modelos de IA, seja a partir do zero, seja a partir de um modelo pré-treinado. Não, perfeito. Tá bom? Eu havia entendido algumas das ferramentas que você tinha proposto, que tinha dentro da proposta do curso. Eu só fiquei um pouco curioso porque uma empresa estão implementando Copilot e outras ferramentas de apoio de IA, e falei, de repente pode ser uma oportunidade de entender um pouquinho melhor e ver como que eu aplico aqui dentro dele. Mas aí na adoção de um Copilot, por exemplo, eu vou utilizar o Copilot, vou usar o GitHub lá, e acoplar a IA no GitHub, a IA como apoio para as atividades. Né? E a gente vai para outro caminho, a gente vai dizer, eu não quero usar a IA, eu quero aprender a desenvolver uma IA, eu quero aprender a treinar uma IA, ou pelo menos liderar esses projetos que criam e estendem essas IAs. Esse é o objetivo. Beleza, pessoal? Se vocês precisarem de algum apoio, usem lá o telefone do suporte, ok? No mais, eu vou deixar aqui mais uma vez o link aqui
das inscrições. Eu ainda tenho umas 3 vagas, se eu estou contando bem aqui. E depois, se elas não forem hoje ainda as 3 vagas, vai ficar aberto esse valor até no dia 30. Se terminar as vagas, vai virar o lote. Tá bom? Pessoas, obrigado pela participação, obrigado por estarem junto aí, pelo todo o feedback. Beijo, abraço e a gente se vê numa próxima oportunidade.